Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, programa muito especial. Claro que nós vamos falar de tudo que aconteceu na rodada até agora. Novo líder é o Atlético Mineiro, Palmeiras joga amanhã e deve ou pode recuperar a sua liderança, mas por hora, neste momento, o líder é o time do Atlético Mineiro. Tivemos um belo jogo, como era de se esperar, entre o Fluminense do Fernando Diniz e o São Paulo do Rogério Ceni. Valeu muito a pena. E o Corinthians tomou uma pancada lá no Ceará que precisa ser explicado. Que não falta gente aqui para explicar. Rápido intervalo, a gente volta já hoje com um super convidado, uma pessoa muito querida de todos nós e de todos vocês. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bazejo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores. Mais um Mesa Redonda começando e, como sempre, com prêmios super bacanas para nossa audiência. E você que nos acompanha em casa pode levar várias coisas muito legais. Olha só o que nós temos hoje. Uma bola do Campeonato Brasileiro da Série B oficial da Topper, um presente da loja Gold Placa em parceria com a Topper. Temos também uma luva profissional de goleiros da Poker, outro presente da loja Gold Placa lá de Santo André em parceria com a Poker. E uma mesinha temática do Corinthians com copos e balde para bebidas, que é um presente da Ari Albuquerque da BAP do Ceará. Muito bacana os prêmios, Marcelo, mas como é que eu faço para ganhar um deles? Muito simples. Interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga suas dúvidas para os nossos comentaristas. Acesse o nosso site gazetaesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: a arbitragem brasileira está colocando o VAR em descrédito? Sim ou não? E além disso, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações. Telefone, nome completo, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos vencedores de hoje. Quando vocês ouvirem essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar os vencedores dos prêmios ao longo do programa e no final do programa eu também trago o resultado da enquete de hoje. Combinado, Flávio? Fechado. Time pronto, Celso Cardoso, Paulo Sérgio, Chico Lang, Miller, o mestre Alberto Helena já estará conosco. E, de novo, né, eu falo sempre, o Mesa Redonda, além de ser um programa prazeroso de fazer, é muito legal porque você revê amigos de muitos e muitos anos. Esse é um amigo especial em todos os sentidos. Primeiro, porque somos do mesmo bairro. Segundo, porque, sabe aquela coisa assim, com o passar do tempo, é difícil encontrar pessoas que conheceram seus pais. Mas eu conheci os pais dele, o pai dele jogou bola com meu pai, ou seja, é uma ligação que extrapola o futebol. É uma honra receber o nosso convidado de hoje aqui. Artilheiro, fã declarado de rock and roll e dono de uma opinião contundente, sem papas na língua. E nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. Essas três características, com certeza absoluta, definem perfeitamente o querido Walter Casagrande Júnior, o nosso super convidado de hoje do Mesa Redonda. Ídolo do Corinthians e com passagens por São Paulo, Flamengo, Torino, Porto, além, claro, lógico, da nossa seleção brasileira. O Casão ainda marcou época depois de pendurar as chuteiras como o principal comentarista esportivo da TV Globo. Seja muito bem-vindo ao Mesa Casa! E ó, pode ter certeza que aqui você também tá em casa. Com certeza, boa noite, Walter Casagrande Júnior. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Venho na TV Gazeta desde 82, quando comecei a jogar, desde o começo da Mesa Redonda, outra turma. Estou aqui com você que me conhece desde garoto, conheceu meus pais, o Celso, Paulo Sérgio, corintiano, esse garoto aqui, aquele garoto lá. Eu vi ele subir, eu estava no São Paulo quando ele subiu, fizemos vários jogos, Miller, Careca e Sidney, Márcio Araújo, eu e Pita. E o Chico, né? Chico tem um carinho enorme por você, Chico. Obrigado, Casão. Muito obrigado pelo convite, me sinto bastante em casa mesmo e bastante feliz. Nós temos um momento especial dos grandes convidados, e tantos grandes passaram por aqui,
que o Marcelo Bazejo agora vai perpetuar a passagem do Casagrande aqui no programa. Por favor, Casão, vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Flávio. Como todo grande craque que vem ao programa, a gente faz a colagem do Lambi Lambi, né? Com a imagem do jogador no seu auge. Então vou pedir para que o Casão se levante para colar o próprio Lambi Lambi no estúdio do programa e autografá-lo também. Aqui no Camisa 10. Tá aí, Casão, pode autografar. Obrigado. Aí, Casão, boa. E pode ficar com a caneta que tem mais alguns ali para você. Opa, beleza. Perpetuado no Mesa Redonda, o nosso Casagrande. Temos muita coisa para conversar, mas vamos começar falando do São Paulo, time por onde o Casão passou, se bem que a marca do Casagrande é muito ligada ao Corinthians, mas passou de maneira importante lá no São Paulo, depois ele vai até explicar um pouquinho por quê, né? Que o São Paulo virou tão importante na carreira dele. Hoje teve um jogo legal, olha, eu falo toda hora, tem horas que a gente vê um jogo, você faz um recorte, ontem, Santos e Avaí, tem alguns recortes, você olhar e fala, que esporte eles estão jogando? Você não consegue identificar. Os caras estão bico pra cima, os caras, né? Você não consegue. Fala, parece futebol. Hoje não. Hoje tivemos futebol do tempo que o Mira jogava, que o Paulo jogava, que o Casão jogava. Hoje teve jogo jogado. Vamos ver como é que foi. Empolgado com a classificação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o torcedor tricolor foi em bom número ao Morumbi para ver o São Paulo frente ao Fluminense. A primeira chance de gol foi do time paulista. Thales Costa arriscou de longe, mas a bola foi para fora. A resposta dos cariocas foi imediata. E nesse lance, por pouco, Cano não abriu o placar. Aos 24, o primeiro gol do jogo. André recebeu de Ganso e fez Flu 1-0. No lance do gol, Jandrei acabou se contundindo e substituído pelo jovem Thiago Couto. O empate tricolor não demorou muito. Aos 33, Igor Gomes mandou para a área. A bola tocou na zaga e Luciano deixou tudo igual, 1-1. 8 minutos depois, Thales Costa foi ao fundo e encontrou Patrick no segundo pau. O tricolor virou o jogo, 2-1. Já na segunda etapa, Luciano teve grande chance. Fábio fez a defesa, mas o árbitro deu impedimento. São Paulo vencia e queria ampliar a vantagem. Aos 9, Patrick em velocidade arriscou, mas a bola foi para fora. Aos 17, em boa jogada de Natan, o Flu por pouco não chegou ao empate. Na sequência, Donato cruzou para a área. Manuel antecipou a zaga e deixou tudo igual, 2-2. Aos 29, de novo Natan, mas nesse lance a bola foi para fora. A última oportunidade clara de gol foi com Caleri, que tentou por 2 vezes superar o goleiro Fábio, mas não conseguiu. No finalzinho da partida, ainda tivemos tempo para uma polêmica. Pablo Maia tentou o gol, a bola desviou em André e depois tocou em Manuel. Todo o time são paulino pediu pênalti. Mas para a arbitragem, o lance foi legal. E final de jogo, São Paulo 2, Fluminense também 2. Casagrande, e aí, esse jogo, o nível desse jogo, você pode falar pra gente? Eu vi o jogo à tarde, são 2 treinadores que gostam de fazer o time jogar. 2 treinadores que, na realidade, estão precisando se reafirmar definitivamente no futebol, né? O Diniz sempre faz o time dele jogar bem, mas parece que tem prazo de validade o trabalho dele. E o Rogério tem altos e baixos. Eu acho que são 2 grandes treinadores, se conseguirem se reafirmar, fazer um grande campeonato, são 2 treinadores importantes para o futuro do futebol brasileiro. Gosto muito dos dois, do trabalho dos 2. E o jogo foi bem jogado, como você falou, porque são 2 treinadores que gostam de jogar futebol. 2 treinadores que, desde a época do Fortaleza, o Rogério fazia o time do Fortaleza jogar muito bem. E o Diniz por todos os lugares. Só que sempre tinha aquele prazo de validade que o Diniz tem que acabar com isso. Além do comportamento dele, às vezes um pouco exagerado no banco, ele tem que quebrar essa questão do prazo de validade. Ele está com um time bom na mão, está lá em cima, ele tem que continuar fazendo o Fluminense andar nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu gostei do jogo, foi um ótimo jogo. Miller, e aí, foi justo esse 2-2? Gostou do jogo? Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma. O jogo foi muito bom, né? A dinâmica de jogo do Fluminense
e do São Paulo foi legal. O Fluminense até que no primeiro tempo dominou mais o jogo, até porque tem mais qualidade que o São Paulo, né? Pode ver que quem fez o gol foi o número 7, o volante do Fluminense. André. E ele é muito bom jogador, né? Não só defendendo, mas também atacando. O Ganso, né? Ressuscitado pelo Diniz, né? Porque tem um esquema para ele no meio campo e que ele tem um talento com a bola nos pés, né? Eu gostei muito da equipe do Fluminense, já vi vários jogos do Fluminense. O time está jogando assim um futebol para disputar lá em cima mesmo. E o São Paulo conseguiu virar jogo, mas não conseguiu manter o resultado, né? Porque o Fluminense atacou, o Fernando Diniz colocou 3, 4 atacantes, né? E nesse sufoco todo, o Manuel acaba empatando o jogo. Mas como o Casão disse, acho que tecnicamente, acho que foi o melhor jogo da rodada. O Fluminense, quando fez o gol do André, que o Miller citou, assumiu a liderança do campeonato. Sim. Claro que já perderia para o Atlético logo na sequência, provavelmente perderá amanhã para o Palmeiras deve ganhar o jogo na manhã, mas de qualquer forma é uma coisa meio assim, você olha e fala, nossa, Fluminense líder, boa noite, Celso. Boa noite. E para mim, Flávio, boa noite a todos do Mesa. Eu concordo contigo que para mim também foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Teve aquele Fluminense 5, Atlético 3 também no Maracanã, de novo Fluminense. E quando a gente pensa que, muitas vezes você tem a sensação que a gente está voltando uns 20, 30 anos, mas do ponto de vista negativo. Agora eu vi o futebol voltando para os anos 80, 90, mas aí com algo, sabe, positivo, dos times jogando, indo para cima, buscando o resultado. O Fernando Diniz, eu sou fã do trabalho dele, não quero cometer nenhuma heresia aqui, não quero, mas eu lembro que o Tele Santana por muito tempo também tinha aquela pecha de pé frio, tudo. Foi só quando ele ganhou com o São Paulo em 91 que isso acabou. Eu acho que passa com o Fernando Diniz a mesma coisa. Quando ele ganhar um título, sabe, ele vai estar na outra prateleira entre os treinadores de futebol brasileiro. Eu vejo o Rogério num futuro na seleção brasileira. Mas dependendo do que fizer o Fernando Diniz, eu acho também que não é nenhum absurdo você imaginar daqui a uns anos o Fernando Diniz fazendo um trabalho. Falar tanto de treinador estrangeiro no país, e eles trazem alguma coisa, é verdade, mas você tem bons treinadores aqui também. O Fernando Diniz há muito tempo. Ele é convicto das ideias dele, ele faz o time dele jogar bola. Claro que tem aquela coisa que o Casão falou, do Atlético caiu depois de um tempo, no Fluminense ele caiu depois de um tempo, no próprio São Paulo. Se ele conseguir manter um ritmo, tem tudo para se tornar um dos maiores treinadores de futebol brasileiro. Paulo Sérgio e Miller, acho que hoje é aniversário da conquista de 94, né? 28 anos. 28 anos, parabéns então aos dois pelo título mundial, bacana. E aí, Paulo, o jogo de hoje? Bom, um jogo muito bom, e até o que me chamou muita atenção, a formação do Rogério Ceni, né? Ele coloca o Thales no meio campo, o Igor Gomes pegou uma personalidade para jogar, vem jogando assim, os torcedores já estão abraçando mais esse jogador, joga com o Patrick do lado esquerdo, começa com o Éder jogando, então vem com uma formação que nos surpreende e essa formação joga bem. Joga bem. Até nós vimos o lance do Patrick aí, que ele perde o gol cara a cara, estava 2-1 para o São Paulo. Né? Se faz 3-1 ali, complica. Complica. Agora, um jogo muito bem jogado, como todos mencionaram. A equipe do Fluminense, esse jogador André me surpreende a cada dia. É um jogador muito especial no esquema tático do Diniz. E o Manuel, hein? Rapaz, como tá jogando de jogador? Ei, o Corinthians, né, Chico? Você viu o Natan Deixa eu como entrou? Você viu o Natan como entrou? Entrou muito que bem, maravilha. entrou muito bem. Entrou bem. E o Ganso, o que está fazendo? Né? O Ganso surgindo novamente, um jogador especial, um Tem jogador técnico com que muita trava qualidade. jogador e tem técnico que melhora o jogador. Não, e o Diniz melhorou muito o Ganso. Então eu fico muito feliz do futebol que nós vimos hoje. Beleza, Chico. Ô Flávio, eu vou aqui ser advogado do diabo. E eu não vi nada demais do Fluminense. O Rogério Ceni travou o Fluminense do primeiro minuto ao último e com 9 juniores, 9 caras saídos da base. Então, não vem me falar de Fernando Diniz. Fernando Diniz tem jogadores de primeira linha na sua mão. O São Paulo não tem nem metade do elenco que tem o Fluminense. E o São Paulo está disputando, além do Campeonato Brasileiro, está disputando a Copa do Brasil, está disputando a Sul-Americana e está vivo em todas as competições. Então não veio falar para mim, comparar o Fernando Diniz com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está 500 vezes na frente, 500 anos luz. O cara não sabe o que é ano luz, eu vou explicar. É a velocidade da luz, 360 milhões de quilômetros por segundo.
É a distância daqui da Terra à primeira galáxia, a galáxia de Andrômeda. É mais ou menos a distância do Fernando Diniz e do Rogério Ceni. Hoje o Fluminense tinha que chegar aqui e ganhar do São Paulo. O São Paulo estava com o time reserva em campo. Estava todo quebrado. 3 caras se machucaram no primeiro tempo. Peraí, pô. Que futebol bonito mostrou o Fluminense? Futebol nenhum. Quem mostrou futebol foi o São Paulo. Não foi o Fluminense. O São Paulo, sim, se impôs, garotada, molecada entrou, ignorou todos os figurões do Fluminense, colocou todo mundo no bolso. E o goleiro do São Paulo pegou uma fria, porque substituir, de repente, o Jandrei machucado, de repente, né? Inclusive, até achei que o gol do Manuel foi uma falha bizonha da zaga do São Paulo, mas eu não vou culpar a zaga do São Paulo, porque a zaga do São Paulo está totalmente improvisada. Isso tudo molecada. Gente do céu, vamos botar a mão na cabeça. Qual é a média de idade desse time aí que encerrou a partida? A média de idade deve ser 20 anos, 21 no máximo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma boa. O Patrick está jogando um bolão, mas a molecada está correndo por ele, por time todo e por Patrick. Por isso que o Patrick está se soltando mais. Porque a molecada marca quando ele desce. Patrick marca falou que ele entra na cada área. gol que ele faz, ele perde alguns quilos. Ele perde alguns era quilos. gordo, né? Então, quer dizer, dá para você ter uma mala sem alça dessa no time com 9 garotos correndo para ele. Mas, ó, então, é eu verdade, vou falar uma coisa para o você. gol deixa o cara mais bonito, o cara deixa o cara mais magro, o gol... Mas ele tem o mérito dele, ele está fazendo gol. Não, e tem ajudado bastante também. Tá jogando bem, tá jogando bem. Tá jogando bem. Tanto na defesa como no ataque, ele tem contribuindo muito para essa equipe. Ele forte, ele marca, ele é tanque, né? Aquele jogador tanque. Eu gosto de Eu acho que jogador ele assim entrou bem. também. Ele está bem em São Paulo, de uns jogos para cá. Ele não começou bem. Não entrava bem, machucou muito. O Nicão também machucou muito, ainda não voltou, mas o Patrick está começando a entrar no negócio. Eu queria falar uma coisa do Ganso. Aí o Ganso depois começou a ter dificuldade, não conseguia mais jogar, se falava assim, que eu também falei, viu? Pô, ele está muito lento, ele não se movimenta, ele não recompõe, ele não consegue marcar, mas o Ganso pensa. As pessoas esquecem que o futebol tem que ser inteligente, não é só correr, não é só marcar, não é recompor, volta para marcar não sei quem. O Ganso é um tipo de jogador que o treinador tem que formar a equipe para dar a possibilidade do Ganso pensar, porque o jogo do Ganso é pensado. Ele enfia uma bola, ele faz um lançamento, ele se posiciona bem, em um toque ele abre o jogo, ele clareia a jogada. O Ganso não é cara para correr atrás de volante. O Ganso não é cara para fazer cobertura de lateral. O Ganso não é cara que você tem que exigir recomposição. O que você tem que pedir pro Ganso é assim, Ganso, você tem que desequilibrar o jogo em algumas vezes, não precisa ser todas, mas pela sua inteligência futebolística, visão de jogo, né, o tapa de primeira que ele tem, é isso que tem que tirar do Ganso. E eu acho que o Diniz está conseguindo fazer isso. Foi o Diniz que trouxe ele da outra vez. Então, não é isso. Porque ele estava em baixa. Então, o Ganso não conseguiu jogar quase em nenhum lugar. Depois que ele teve a contusão no Santos, grave e tal, não conseguiu jogar em quase nenhum lugar, inclusive no Fluminense. Os treinadores querem que ele corre. Então, o Ganso não, cara. O Ganso é um cara que o Diniz, eu acho que pegou o jeito agora. O Ganso tem que pensar, e ele tem o raciocínio rápido. Não é aquele negócio, pensar, aí já vem 2, 3 caras marcando. É raciocínio rápido no futebol. E o Ganso tem. Ele dá tapa de primeira e clareia o jogo. O gol do Fluminense começou com ele. Exatamente. E não precisa sempre exigir do cara enfiar uma bola na cara para deixar os outros na cara do gol. O Ganso tem a qualidade de clarear o jogo. Tanto é que no primeiro tempo ele não começa, no segundo tempo já é um outro jogador. Exatamente. E mesmo assim ele dá o combate. Então, ele dá o combate dele, mas o papo dele é assim, ele clareia a jogada. Ele dá a bola vem pra ele aqui. O jogo tá tumultuado aqui, ele dá um tapa do outro lado, clareia o jogo. É isso que ele tem que fazer. Ô, Fabito, sabe um detalhe do Patrick, que o Casão citou aí? O Patrick, ele é obrigado a jogar bem. Porque o Rogério Ceni, ele corrigiu. No começo do jogo, ele corrigiu. Quando ele colocou o Wellington, com 3 zagueiros mais o Wellington, o Patrick tem que jogar. Porque ele não pode mais voltar, não pode mais recompor, não pode mais ficar fazendo, né, o vai e vem. O ala, né? Exatamente, com 3 zagueiros, o Wellington, mais 2 volantes, o Patrick tem que ter liberdade para chegar como ele fez. Chegou na área e fez o gol. Então, aquele esquema ali, quando a entrada do Wellington, Casão, refrescou o Patrick. Aí ele, pode ver que no segundo tempo ele perde aquele gol. Cresce ali mesmo, é verdade. Porque ele tá com mais espaço, porque o Wellington tá fazendo muito bem
que é o molecote, né? Então tem gás e entrou muito bem no jogo. Além Boa de mais noite, espaço, mestre tem gás, Alberto né? Pra Helena chegar. Júnior. Mestre, por certo, hoje você gostou do jogo, né? É aquele jogo que a gente olha, gosta e tal, não sofre, não boceja, a gente vê com prazer. Boa noite, mestre. Grande abraço ao casal aí, hein? Grande jogador e excelente amigo e comentarista. O Ganso, olha, hoje eu botei uma garrafa de champanhe e um pote de caviar beluga do lado da poltrona, isso virtual, né? Porque a grana não tem para tanto. Mas só para ver o Ganso jogar. Ele é a síntese do futebol, que é o que o Casão está falando agora, chama-se antevisão da jogada. Quando a bola chega nele, ele já sabe para onde meter essa bola. É a antevisão. Ele vê antes da coisa acontecer. É um jogador excepcional. Talvez, juntamente com o Renato Augusto, um dos dois únicos meias armadores, de fato, aquele cara que dá ritmo ao time, que organiza e que clareia, como disse bem o Casal. Clareia a jogada, e abre. Quando parece que está tudo confuso ali no meio e tal, ele passa um toque de primeira. Por isso que não aparece. É a maior sofisticação possível no futebol, e talvez na vida, é exatamente a simplicidade absoluta. Ele pratica um futebol simples, no sentido mais refinado da palavra, né? E foi só roguei uma praga para o Diniz quando ele tirou o Ganso aos 34 minutos, quando mais o Fluminense pressionava o São Paulo. Foi um jogo gostoso de ver, São Paulo se comportou muito bem também, né? Mas o Fluminense é o time hoje que está jogando o melhor futebol no Brasil. Futebol, estou falando de futebol, não estou falando de rugby, de futebol americano, de pancadaria. É isso aí, é o Fluminense do Fernando Diniz, que já mostrou essas qualidades em outros times, desde o Audax, pequenininho, até o São Paulo mesmo, que quase perdeu o título nas últimas rodadas. Perfeito. Bom, é uma surpresa o Fluminense, ninguém esperava muita coisa, e o São Paulo vai cumprindo, né? O São Paulo vai ficando, vai disputando todas essas coisas. Mas, Chico, tem que ver um detalhe também, né? O Rogério está na mesma situação do Diniz quando estava no São Paulo. Só tem a base para ele colocar. Os contratados todos machucados, com exceção do Rafinha e Patrick. O resto é banco, está machucado, quer dizer, só sobrou a base. Então, é legal ele colocar a base, porque tem uns jogadores bons ali. Então, o que sobrou para o Rogério foi isso, não tem contratação de peso, ele tá fazendo isso bem, né? Sobrou a base, então ele está aproveitando o melhor da base e está aparecendo grandes jogadores. Eu só queria falar uma coisinha. Eu acho que o mestre tem razão, o Fluminense está recuperando jogador, mas uma coisa que o Casão disse aqui, e ele tem razão, o Diniz parece que tem prazo de validade. Até onde vai o Fernando Diniz? Eu não sei. Eu sério, honestamente, o Atlético hoje pulou na frente, é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, amanhã, também não sei se vai conseguir ganhar do... É Goiás, né? Cuiabá. Não, Cuiabá. Cuiabá, não sei, porque nós vamos comentar daqui a pouco, eu acho que está uma crise generalizada lá no Palmeiras, depois da desclassificação. Então, o Atlético chegou. Esses times, quando chegam, são complicados. Eu vi hoje o jogo contra o Botafogo e o Atlético jogou muito bem. O Atlético no meu campo para frente é um time muito perigoso, muito forte. Principalmente com o Keno, agora que voltou de contusão e voltou a jogar. Ele até fez um gol e foi anulado depois, né? Porque o Kraus fez hoje ele fez ele apitou o pior jogo da vida dele, cara. Marcou um pênalti que não houve e não deu um pênalti que aconteceu. Então, quer dizer, é um negócio absurdo. Mas eu acho que esses times, Fluminense, Corinthians, São Paulo, sabe, Atlético Paranaense, esses times
eu gostaria que disputasse título, mas eu acho que o título voltou agora a ficar entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Porque Só uma o coisa, Atlético São Paulo. deu uma bela vitória. Fez hoje. um jogo hoje. Assim, o São Paulo está vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, certo? Ele está disputando. O Campeonato Brasileiro, ele está disputando. Ele não está vivo para ganhar o título, né? Ele está vivo, talvez, para pegar uma classificação de Que é o objetivo do Rogério Rogério. falou em sexto lugar, né? de Libertadores. Vivo para título é Copa do Brasil e Sul-Americana. No Brasileiro, está distante. Eu esperava um pouco mais do São Paulo. Como eu esperava um pouco mais de muita gente, de muitos clubes aí. O Casa, muita gente está falando, o Helena falou, eu concordo, alguns concordam, outros não aqui, que o Fluminense hoje joga o melhor futebol no Brasil. Isso significa que esse time pode pleitear título ou é exagerado? Não, eu acho que é exagerado. Eu acho que é uma coisa momentânea. O Diniz sempre faz o time dele jogar bem. O São Paulo jogava muito, até perder de 5-1 pro Internacional no Morumbi, até ele brigar com o Tietê contra o Bragantino. Dali a coisa começou a cair, mas jogava muito bem. O problema é o seguinte, o elenco dele, ele não tem um elenco gigante, como é o Atlético. O Atlético tira um jogador e põe o Ademir. Sai o Vargas e entra o Ademir. Sai um outro jogador e põe o Keno. Em compensação, no banco está o Mohamed, né? Isso aí é um problema. É um problema. Tem isso mas, também, né? Mas eu acho que o Fluminense, ele está vivo nesse Campeonato Brasileiro, se continuar jogando dessa maneira, para buscar vaga na Libertadores, já na classificação mesmo do campeonato. Eu acho ainda que o Atlético e o Palmeiras vão disputar o título. Apesar que eu estou vendo assim, que ninguém dá uma deslanchada no negócio. O Palmeiras teve 3 oportunidades para ir para frente e perdeu em casa. Porque, olha, o Corinthians o jogo do Corinthians é muito ruim, até hoje. Fez poucos jogos bons. E ele está em terceiro, coladinho ali no título. Então isso mostra. O Flamengo, Casão, não dispara. está 6 pontos Então, e vai o Flamengo ter tá Cebolinha jogando e bem. Vidal. Partida do próximo jogo. Cebolinha e Vidal. Então, Pode. Vai ter Balbuena, vai ter o Roberto. Calma aí, meu Mas amigo. aí... Mas aí tem que jogar melhor, né, Aí vai Chico? ter, volta o Matheus Vital, vai ter o Ramiro, grande Ramiro, que eu sempre nunca critiquei, sabe? Nunca critiquei o Ramiro. Quer dizer, um mas tá com o era Vidal e o outro tá com o Mas Ramiro aí- e nós estamos igual. Mas aí eu acho... Igual, Mas aí eu acho... E pode chegar também aquele moleque lá que jogava Vera. o... Não, peraí. Não, Vera, o Vera do... Colombiano. O Vera. Ele é Exatamente, argentino. que é volante. Porque estão precisando Agora- de um cara lá para matar, né? Para fazer que nem faziam com você, entrar Mas para quebrar, talvez né? a Como o gente tenha Casamento que também. refletir um pouquinho só do que é um bom trabalho, então. O Chico falou assim, não tem chance de título. Mas se o Fluminense, por exemplo, terminar em terceiro lugar, vai dizer que o trabalho do Diniz não foi bom? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Porque os favoritos sempre foram o Depende do que Flamengo. você é. Depende sempre do que você cria de expectativa. Então, mas não pode ser Mas no como... início não tinha expectativa nenhuma do Fluminense. Esse é o Então, ponto, é exato. isso. É por isso que eu acho que terminar em terceiro... E um grande jogador que é o Luiz E outra Henrique. coisa, né, Casão? O Fluminense joga de uma outra forma. O Diniz veio com uma mentalidade completamente diferente. A hora que tem que dar chutão pra frente, os jogadores não. Antigamente não, ia até o final, o toquinho, E perdia jogo a bola, demais, perdia a por bola. Já vem com uma outra cabeça. Eu creio que essa pausa pro Diniz foi muito importante para ele mudar um pouco dos conceitos. E não deixa de fazer jogos bons. Não deixa de fazer jogos bons. Isso é importante. Outra coisa também que a gente tem que destacar, Flavito, é que esses jogadores estavam mortos no Fluminense, né? O Caio Paulista, bom jogador, hein? Passada larga. Improvisado de lateral. O Ganso, já falamos sobre o Ganso. O Arias não estava jogando com o treinador anterior. Quer dizer, o Manuel... O próprio Ganso. O Manuel no Corinthians ele não jogou. No Atlético Paranaense que ele jogou mais ou menos. E no Fluminense, o Manuel sai jogando, dá passe de 50 metros. Tem 6 gols já esse ano. Exatamente, quer dizer, então, não só o Fluminense está jogando um grande futebol, um próprio bom Fábio, futebol. goleiro. Exatamente, o Fabinho, Fábio, goleiro, goleiro, que já é uma, esse né, joga muito, uma realidade já incrível. antiga. Então, esses jogadores, o Diniz recuperou e jogando muita bola vocês estão jogando no Fluminense. Então, acho que o Fluminense, como o Casão falou, vai lutar ali em cima, porque o time é bom, tem qualidade. E o time joga, envolve o adversário, tem um espírito dominante. Esse espírito dominante já começa a partir do campo de defesa, de ataque. O adversário tem dificuldade para sair jogando. E quando eles roubam a bola, você pode ver. Eles com 2, 3 toques já chega na cara do gol. Diferentemente do que aconteceu no São Paulo, ele tem apoio da torcida, ele está conectado com a torcida, ele tem apoio da direção,
Não é, o hoje presidente do Fluminense era diretor na época que ele passou e trouxe ele de volta. Então, tem respaldo, é uma situação totalmente diferente do São Paulo. No São Paulo, quando ele já abriu lá 7 pontos, achavam que o São Paulo era um timaço. O absurdo E esqueceram foi que ele foi abrir ele. 7 pontos. Isso. Esse foi esqueceram que o São equívoco, não Paulo era só pra isso, chegou não onde tinha tempo chegou pra por isso. causa do Diniz. E aí, quando caiu, que era a realidade do São Paulo, não serve mais. E ele terminou aquele ano em 4º lugar no campeonato. Com um time que não tinha nada, né? Vamos ver o que disse o Diniz, já que a gente citou tanto, e também o que disse Rogério Ceni, o que disseram os técnicos depois do jogo. Claro que empatar dentro de casa não é nunca um bom resultado. Mas o adversário teve 5 dias para se preparar para o jogo, nós tivemos 60 horas para se preparar para o jogo. Isso parece, as pessoas, não, mas isso faz diferença. Faz muito, 2 dias a mais de recuperação, eles jogaram na terça, nós jogamos na quinta. Isso te dá muita diferença, porque eu com 5 dias eu poderia repetir o time, escolher o melhor time que eu quisesse, independente de análise sobre lesões, porque eu teria uma recuperação de jogadores. E você quer ganhar o jogo, você sabe que você precisa, porque eu sempre falo para vocês, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Se você quiser tentar brigar pelas primeiras posições, você tem que jogar, só que você tem que jogar todos os jogos ao teu máximo, né? E isso gera lesões. Então, assim, jogar quinta, domingo, quarta e sábado, se você não tiver expectativa, a gente só não sabe aonde vai estourar, mas que alguém vai estourar, isso é uma coisa que a gente já prevê. Eu acho que a equipe começou a partida jogando muito bem, e no momento que o São Paulo ficou mais vulnerável, a gente poderia ter acelerado muito mais o jogo, e a gente deixou o São Paulo crescer e cedemos a virada no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe foi do primeiro ao último instante bastante agressiva. E, na minha opinião, por tudo que aconteceu no jogo, mereceu ganhar o jogo, porque tentou buscar a vitória do começo ao final do jogo. O Rogério reclamou da diferença de data, mas é bom citar, por uma questão de correção, que quando ele jogou com o Corinthians numa posição contrária, o São Paulo na terça e o Corinthians na quinta, perguntado se ele levava vantagem. Sim, eu levo vantagem. Então é o mesmo discurso, ele não está... Agora ele está olhando, claro, ele falou, não, dessa vez o Fluminense teve vantagem, é verdade. Mas ele também falou isso quando o Corinthians jogou contra o São Paulo, perdeu o jogo, ele disse, não, eu tive mais vantagem. Acho que é correto, né? Faz diferença, né, Casão? Não, ele está certo, se ele reclama... Se ele mostra a dificuldade dele, ele tem que mostrar também que ele levou vantagem. O Celso falou dos treinadores estrangeiros naquela hora, né? Eu acho que os treinadores estrangeiros ainda estão na frente. Mas eu acho que a recuperação dos treinadores brasileiros vai partir de Rogério e Fernando Diniz. Já tinha o Renato Gaúcho também nessa história, quando ele estava no Grêmio fazendo um ótimo trabalho. Ele pode voltar a trabalhar. Cuca, né? Cuca. O Cuca, mas o Cuca já é um cara já há muito tempo, né? O Rogério está treinando há pouco tempo, o Diniz também, o Renato um tempo mais razoável, mas são treinadores jovens, que eu acho que a mudança positiva para os treinadores brasileiros vai partir desses caras aí. Cuca está sempre em cima. O Renato, se voltar e começar a fazer um bom trabalho, eu acho que tem que se levar em consideração o Diniz e o Rogério. Porque, por enquanto, Abel, a sombra do Jesus lá no Flamengo, ela continua ali voando, batendo quanto é lado. Tem o Abel, que faz um excelente trabalho. O Vojvoda, apesar do Fortaleza estar em dificuldade no Campeonato Brasileiro, faz 3 anos lá que ele está fazendo um ótimo trabalho. Então, esses treinadores ainda estão por cima. O que eu vejo de vantagem é uma juventude, ou melhor, treinadores novos do Brasil fazendo os times jogarem bem. E aí eu acho que vai começar a dar uma recuperação dos treinadores que vão começar a chegar. A escola está mudando. Nós ficamos muito tempo com aquela escola de 2 volantes marcador, pensando sempre em defesa, um contra-ataque, jogar por uma bola. Aquilo ali deu títulos para muita gente, mas quebrou Ligação a nossa direta. história, quebrou a nossa escola de futebol. E esses treinadores, eu acho que eles vão fazer uma escola para aqueles que vão começar a vir. A referência, qual é a referência dos caras que estão terminando de jogar, ou vão terminar daqui 4, 5 anos, para ser treinador? Vai ser Rogério, vai ser Diniz, pode ser o Renato, pode ser o Abel também, mas tem que colocar treinador brasileiro nessa história. Eu acho que esses caras estão mudando, estão recuperando a escola do futebol brasileiro, aquela escola mais leve. Até porque, Casão, os treinadores brasileiros emergentes, eles não têm espelho nos nossos treinadores do passado. Sim. Eles se inspiram em quem? Exatamente. Guardiola. Sim, só que eles tentam fazer as coisas do Guardiola aqui com uma diferença de qualidade muito grande. técnica. Exatamente. Então, como você falou, né?
lá atrás o Guardiola disse, olha, eu me inspirei no Tele Santana que o meu pai falava para mim, que eu jogava assim, quer dizer, então eles têm uma inspiração brasileira e nós brasileiros temos inspirações europeias. Sim. Então, como você falou, daqui 4, 5 anos, eu espero que a nova geração de treinadores, Flavito, se inspirem no Fernando Diniz e no Rogério Ceni. Legal. Alguém achou que o pênalti do Manuel foi pênalti? Que o São Paulo não foi reclamou? pênalti. Tive uma reclamação. Tá com o Aliás, braço aqui, ó. aliás, jogador também precisa parar um pouquinho com isso. Vai lá. Mas a culpa do árbitro, eles estão vai lá ver o VAR. Não é o jogador que pede. Foi bem. Não é o jogador que pede pro árbitro ir pro VAR, é o VAR que chama. Quer dizer, O árbitro falou assim, não vou, não quero saber. Ele tá em cima do Ele lance. segurou na conversa. Ele Não tá em cima poderia do ter lance. expulsado o Rogério, ter amarelo pro Rafinha. O árbitro tá em cima do lance, não tem ninguém na sua frente, quer dizer, ele não tinha dúvida nenhuma. Olha lá, se não tem o braço do Manuel, batia na barriga. A bola não ia passar de qualquer jeito. Mas tem aquela mania, né? Você põe o braço pra trás ou põe aqui não, ou não. gruda, né? Esse negócio de pôr o braço pra trás tem que esquecer, cara. Tira totalmente o equilíbrio, tira o movimento do cara. Ninguém joga assim. Não. Né? Não é? Agora nós vamos mostrar o pênalti que deram contra o Santos ontem. Pô, o cara mergulha na bola, dá uma porrada, bate no braço dele. Como é que você vai cair sem esticar o braço? Como é que você vai cair com o braço pra trás? Não tem jeito. É inacreditável. Hoje foi bem, Wilton. Foi realmente muito bem. Ele foi convicto. Ele é o árbitro, é um dos árbitros da Copa. Você falou que o Klaus foi muito mal, né, em contrapartida. O Klaus, realmente, Agora, o jogo só do uma Atlético. coisa. Eu não gostei do que o juiz fez no final do jogo. Ele apitou o final do jogo e foi dar satisfação para o Rogério Ceni, que estava pisando nas calças lá, reclamando que foi pênalti. O juiz não precisa fazer isso. Porque, tudo bem, não precisa expulsar o Rogério Ceni, porque ele estava reclamando, falando palavrão, xingando lá na beira do gramado. Mas não tem ele que ir lá pegar o Rogério, pôr a mão no ombro do Rogério e explicar para o Rogério por que ele não deu pênalti. O que o Rogério Ceni é? É o dono do futebol brasileiro? Não é. Até onde ele vai? Ele vai até aonde ele pode chegar, que é a linha lá de reclamação. Agora, o árbitro precisa até ele para falar, não, meu querido, olha, eu não dei, porque a regra é assim, sabe? Pô, aí o Rogério Ceni baixou a cabeça e falou, tá legal, virou as costas, nem deu satisfação pro cara. Quer dizer, pegou mal pro juiz isso aí. Essa semana, ô Chiquito, ô Flavito, eu vi o árbitro indo lá no jogo na Europa, não lembro agora qual foi, eu vi na internet, ele indo ver o VAR para tomar uma decisão, né? Ele olhou, acho que por 1 milésimo de segundo do VAR e tomou a decisão. Aqui o árbitro fica 3 minutos para tomar uma decisão. E para falar às vezes vai, volta, vai. Hoje, tanto é que nenhum do VAR vai pra Copa do Mundo. Nenhum vai. O Bacejo, teve em cima de toda a coisa legal que a gente falou do jogo, parece que teve um incidente, de novo, bem complicado, né? Explica pra gente, por favor. Mais um episódio lamentável acontecendo nos estádios brasileiros. Hoje, durante o jogo São Paulo e Fluminense, um torcedor são paulino foi flagrado fazendo gestos racistas a um torcedor do Fluminense. Esse torcedor foi às redes sociais, publicou esse vídeo, está repercutindo bastante. O São Paulo já se manifestou e está colaborando para averiguar, apurar toda essa situação e punir esse agressor acusado de racismo. Importante ter esse Ou vídeo. seja, o que fica claro que imbecil tem em todo lugar. Claro. Tem aqui, tem na Argentina, tem na Espanha, tem, sabe... Não, e o que mais pega nas imagens são os policiais militares vendo tudo isso e não fazendo absolutamente nada, né? A gente vê, às vezes, a polícia banindo cartazes inofensivos, mas diante de um racista acaba não fazendo absolutamente nada. Isso é o mais impressionante nas imagens que a gente está assistindo. Mas, Sérgio, o batalhão de choque não está instruído para isso. O batalhão de choque está instruído para separar a briga, para bater. Racismo é crime. Mas é que está. Mas está fácil de identificar essa pessoa, hein? Está Então, bem fácil de identificar. Está fácil de identificar. E o São Paulo deve expulsá-lo, se ele for sócio torcedor. Sim. Não deve mais permitir que ele vá ao estádio. Essas coisas o São Paulo tem que tomar. Medida administrativa. Além de, como o argentino foi levado para a delegacia e tem que ser levado mesmo, foi dado ordem de prisão, não tem nenhuma diferença. A lei não é, se falar português é uma lei, não. A lei é uma só. Mas é tem que tá. ser a mesma O atitude. comando da Polícia Militar tem que passar a instruir também o pessoal do choque quanto a esses crimes racistas. Que vêm sendo recorrentes, né, que Chico? são Infelizmente. recorrentes. Então, tem que explicar, reunir, fazer uma palestra. Olha, se o cara fizer gesto racista, vocês têm que pegar, levar, prendê-lo na hora, porque isso é crime também, né? É ofensa, pode até, na hora que ele xingar, ele pode cometer uma calúnia, uma difamação. Então, a polícia tem que estar preparada para isso também. Não é só dar porrada, cacetada, quando
para separar a bala de borracha, não. Os caras têm que ser treinados para isso também. Ter um pouco mais, ser uma polícia mais um pouco inteligente, sabe? Assim, mais ativa, intelectualmente. A coisa é muito claro, né? Quanto maior o grau de ignorância, maior a possibilidade de racismo. Isso é certeza. Isso é total ignorância. Mas é um cara, se você olhar a imagem, você vai ver que não é um... O cara não é um Zé Mané. É um cara... E daí? Mas a por isso ignorância, mesmo. ela não tem dinheiro. O cara pode estar vestindo roupa importada e é um ignorante. Ele A maior parece- prova disso é isso aí, ó. Ele parece ser até de classe média. Mas mesmo assim, cometeu um crime. Então, Classe média, classe alta, tá cheio de ignorante nessas classes. Eu concordo com você, eu não estou sendo contra, eu só acho que eu sei. a polícia não está preparada para prender. Mas agora ela o tem as rapaz imagens assim. aí, né? É bom que apareça logo o nome E Flávio, que o cara o pre- seja indiciado. O presidente do São Paulo já se manifestou nas redes sociais também, compartilhou a nota oficial divulgada pelo São Paulo, dizendo que o São Paulo é de todos, no Morumbi não há espaço para racistas, um ato inconcebível. Então o presidente Júlio Casares também já se manifestou sobre esse episódio lamentável. Não, uma coisa... É coisa de ignorante, o cara é completamente ignorante. Eu acho assim, se manifestar, eu gosto muito do presidente de São Paulo, gosto de São Paulo, joguei lá, tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, mas eu acho que o Brasil de hoje não tem mais que ficar só se manifestando, tem que tomar atitude, sabe? Tem que tomar atitude, fica se manifestando, levanta a placa, sabe? Escreve um manifesto e isso aí já não funciona mais aqui, eu acho que não funciona em nenhum lugar, tem que tomar uma atitude, tá lá o vídeo, sabe quem é o cara, vai procurar, essa pessoa tem que ser punida pelo São Paulo e pela justiça, porque racismo é crime. Claro. É isso aí. Opa, prêmio, vamos lá. Vamos lá, Flávio. O primeiro prêmio da noite vai para o nosso telespectador Hélio Soares da Silva, lá de Guarulhos. Ele vai levar a mesinha do Corinthians com copos e balde para bebidas. Então, parabéns, Hélio. A produção vai entrar em contato com você essa semana. Valeu? Falando em Corinthians, o Corinthians teve uma atuação muito divertida ontem, não para mim. Eu fiquei chateado. Eu e o Chico, até liguei pro Chico. Pô, Chico, que tristeza e tal. Sofremos juntos, né? Mas não era o dia do Corinthians. Parecia tão bonito, tudo começou. O Corinthians, depois de 10 horas, voltou a fazer um gol, que tem aquele gol do Rodinei, foi quanto? Fazia quase 10 horas que o Corinthians fazia um gol. Faz um golaço. E aí a catástrofe se abateu. Eu vou esperar você passar os melhores momentos. Assim, dar a seja resposta, calmo porque também. aconteceram 3 gols maravilhosos. Foi. 3 gols maravilhosos. Verdade. E aí, a gente conversa. Então vamos ver os 3 gols maravilhosos. Só para avisar, agradecer a audiência do nosso presidente Júlio Casares, mandou uma mensagem aqui pra gente. Valeu, presidente, tamo junto. Tá bom. Vamos então assistir a derrota. O próprio Júlio Casares deve estar muito chateado. O Corinthians representava o estado de São Paulo ontem e foi surrado pelo Ceará. Vamos ver. Ceará e Corinthians no Castelão. O jogo começou em grande estilo. Logo aos 3 minutos, Roger Guedes anotou este golaço. Roger Guedes não perdoa a marca. Mas o Vozão também soube marcar gol bonito. Bruno Pacheco emendou de primeira e mandou no ângulo. E a Coruja não teve sossego, hein? Vina foi mais um a mandar no ângulo para colocar o Ceará na frente de virada, 2-1. E já no finalzinho da partida, Kleber deu números finais ao confronto. Ceará 3, Corinthians 1, placar final. A equipa fez um grande golo pelo Roger, teve uma ou outra transição que poderíamos efetivamente até concluir com um segundo golo. E de facto, a partir daí, tirando os primeiros 10 minutos, a equipa perdeu-se um bocado. Infelizmente, nós no jogo anterior não conseguimos gerir como pretendíamos e hoje claramente a equipa acusou desgaste. Nós estamos habituados a que os jogadores, face às adversidades que têm encontrado, têm sempre nos conseguido resolver os problemas, mas infelizmente hoje não foi possível. Mérito também do Ceará, mas claramente nós aparecemos com desgaste e há que dar os parabéns ao adversário.
quando ele tivesse vencido o jogo de ontem, ele teria assumido a liderança ontem, né? Teria perdido hoje para... Não teria perdido. Não teria perdido, Tem não. 29, ele continuaria como líder do campeonato. Poderia perder eventualmente amanhã para o Palmeiras. Casão, esse Corinthians, depois o Chico desabafa. Não, é aquilo que eu falei, você viu, o Corinthians, semana passada, tomou de 4 do Fluminense. No domingo, ganhou de 1-0 do Flamengo, gol contra o Rodinei. E ontem tomou 3-1 do Fortaleza. E continua em terceiro. É isso que eu estou dizendo. O Corinthians não joga bem há um bom tempo, fez algumas partidas boas, mas a grande maioria não joga bem. Passou pelo Boca na Libertadores, sofrendo muito. Já na primeira fase, perdeu a liderança, né? Podia ter sido o primeiro do grupo e perdeu em casa, empatando com um time fraquíssimo da Bolívia. Só que ainda continua ali. Se o campeonato continuar dessa maneira, se ninguém conseguir, principalmente Atlético e Palmeiras, que são os melhores elencos e tal, não conseguirem deslanchar e a distância continuar sendo essa pouca distância, o Corinthians tem peso, o Corinthians tem camisa, o Corinthians tem torcida, dá para complicar. Mas pela bola, eu não vejo possibilidade nesse momento do Corinthians lutar pelo título. Pela bola que joga. É muito frágil, faz poucos gols e é muito frágil. Chico. Temos 3 grandes jogadores aqui, todos de seleção brasileira. Todos tiveram uma marca, passaram pelo futebol internacional, jogaram em tudo quanto foi lugar. Corinthians. Então, eu quero fazer uma pergunta para os 3, por favor, me respondam. Se o Cássio tivesse no gol do Corinthians, esses caras chutariam de longe do jeito que chutaram? É a pergunta que eu quero fazer. Só para lembrar que o Cássio sentiu uma contusão no quadril. E aí ele foi vetado. No vestiário, ele estava lá, foi com a delegação para o Ceará. Então eu quero saber, dos 3 jogadores que estão aqui, por favor, Casagrande foi um baita do artilheiro, você foi no filho carreira, meia esquerda sensacional, e o Paulo Sérgio dispensa comentário. Até hoje ele joga a bola na frente, vai atrás e corre e pega, que é pior. Né? Ele faz isso ainda. É um negócio absurdo, Paulo Sérgio. Então eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem em campo com a camisa do Ceará e tivesse o Cássio no gol, vocês chutariam de longe, como esses caras chutaram e marcaram? Eu quero começar com o Miller, por favor. Olha, Chico, sem dúvida nenhuma, quando a gente, o Casão, o Paulo, a gente sabe disso. Quando a gente tinha um goleiro adversário muito bom, tinha um respeito, né? A gente sabia que não é qualquer bola que entrava, né? O goleiro do Corinthians, acho que o Ivan é até melhor que ele. Não sei se o Ivan tá machucado. Não, o Ivan foi para ele foi embora. Então o Cássio está sem substituto. Porque esse goleiro, lógico, está sendo muito tempo sem jogar, falta ritmo de jogo, falta confiança, etc. Mas esse chute do Vinha aí é impossível de pegar. Impegável. Até o Cássio não pegava. Não, pera um pouco. Eu já entendi. Casão, por favor. Você chutaria no gol desse jeito que o Vinha chutou? E que Mas o outro essa do Vinha não tinha como ele não chutar. Não, a bola veio para ele chutar. Ele ia chutar contra qualquer goleiro. Mas indefensável. A bola veio para chutar. Ele podia chutar para cima, ele podia chutar para fora. Me chuta. Ela veio para chutar. É claro que eu concordo com o Miller. Você olha o Cássio lá, do jeito que o Cássio está jogando ultimamente, o Corinthians está sobrevivendo em várias... em todos os campeonatos, porque o Cássio está carregando o Corinthians há um bom tempo. É a verdade. Porque o Corinthians não faz gols e os caras não conseguem fazer gols quando o Cássio está bem. Mas esse segundo chute aí não tinha como não chutar. A bola veio rolando para o cara chutar. Se ele domina, a defesa fecha, ia ter que abrir para o lado, fazer uma jogada. Essa daí veio para chutar. A primeira, talvez, eu acho que o cara não... Não, o Cássio não tomava aquele gol, Casão, porque primeiro pela estatura e segundo pelo posicionamento. O goleiro estava mal posicionado. Ele estava adiantado. Paulo Sérgio, por favor, Mas, você que... Eu até entendo o Chicão, porque se nós não falarmos nesses 2 lances, no jogo, foram várias vezes a equipe do Ceará chutando de fora da área. Então, os outros sim. Né? Várias vezes, inúmeras. E eu entendo o que você está falando. Se fosse o Cássio, não iriam chutar. Aí entrou 2, assim, vamos chutar toda hora. Tem um respeito. Quer dizer que toma um vareio que tomou lá, mas e é porque o Cássio não estava no gol. Tá bom. Vareio? Você me diga. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor não viu o jogo, então. Claro que eu vi. Então, era para ter sido mais. O Steve Mendonça perdeu o 4º gol, era para ser 4. Qual foi a performance do Ceará que te convenceu
o volume de jogo Só do o Ceará que jogou. convenceu, Só o Ceará que jogou. ganhou de 2-1 do Corinthians no Mas primeiro tempo. eu acho que Qual o foi Ceará o volume? jogou, só Não o tinha Ceará meio jogou. campo, não tinha jogada de Então, esse lateral, não tinha cruzamento para Corinthians? grande área. Espera um pouco, cara. Eu só Você quero vai isso. falar que o Eu Ceará só jogou quero- melhor que o Corinthians? Lógico. Jogou igual. Eu só quero- Jogou igual, só que Varei. fez 2 gols. 2 Ó, gols, que eu- se tivesse o Cássio no gol, pelo menos não entrava. Eu só quero... Sim. eu só É quero- isso que eu quero te eu só falar. quero Então era le- 1-1, meu amigo. Eu só quero lembrar Sim. que no meio da temporada passada, sem reforços, a gente estava falando que o Corinthians ia ser meio de campeonato, já seria lucro pelo time que tinha, né? E ia lutar para Sem não cair. reforços. Sem reforços. Se a gente pegar o time de hoje, que jogou contra o Ceará, não tinha Cássio, não tinha Fagner, não tinha Maicon, não tinha Renato Augusto, não tinha William, não tinha Paulinho, não tinha depois o Mantuan, que se tornou titular, que foi negociado, Os contratados o Ivan, novos, né? João Vitor. Ou seja, a gente está falando de 9 titulares. Então, o que tinha lá Mas o é Renato, a raspa do esse aqui foi o tacho. 6º jogo que o Renato Não, é não, sim, eu relacionado. entendo, mas eu estou dizendo, se a gente o Bruno considerar Maziotti a tá fazendo um ausência, trabalho de se a revelação gente, com isso. se O a Bruno gente, Maziotti. se a gente Tá fazendo um considerar a trabalho. ausência desses atletas e um Corinthians classificado para as quartas de final da Libertadores, para as quartas de final de uma Copa do Brasil, em segundo, agora terceiro Campeonato Brasileiro, é uma coisa absurda. O ano passado a gente estava falando de time não cair e não tinha esses caras. Agora- Sabe? Então, agora, então Celso, você não pode também desconsiderar a ausência. Pô, eu estou falando de quase 9 Sim, sim, Mas aí tá parecendo o São Paulo. O São Paulo fala que tá ausente, ele fala o Valse. Valse nunca jogou no São Paulo. Não, mas peraí. O cara falta 13, peraí. 15. Não, mas eu tô falando, ó, Cássio, Fagner, o Maicon era titular até se machucar. Renato Augusto, o William. Pelo amor de Deus, Renato Mantuan, Augusto, João William, Vitor, Renato mas Augusto, tudo bem. João Vitor, Renato Augusto e William. William eram previsíveis de ter nenhum problema. Não, tudo bem. O Paulinho era previsível de ter Flávio, problema. ô, Flávio, Por isso já trouxe jogadores em também tinha todos os problema. lances do Corinthians você vê uma falha de marcação. Jogam numa linha de 5, quando não numa linha de 6. Chega atrasado no jogador adversário. Essa inexperiência dessa garotada mas é o Cantígio. muito errado. O Cantígio não marca ninguém. Gente, isso é Então, técnico, hein? isso Isso é que eu- técnico. Mas é isso que eu tô falando. Essa inexperiência nós estamos vendo agora. O Gustavo Mosquito é um jogador que ajudou muito o Corinthians. Mas o cara tá tendo oportunidade de jogar de titular. E ele, de titular, parece que não vai. Olha essa bola, olha o gol. Olha aí, Foi um olha a golaço, distância. Mas não tem ninguém É, na e jogada olha da ali, ó, área. foi o que eu falei agora. O Olha Vila ali, chegou olha e bateu como ele quis. Juliano até olha a abaixou. distância Então, do jogador. mas no segundo Essa tempo, metida entrou o de Rony. bola aí também, marcação errada. Olha lá, fica só... Mas e o o gol- Gil tá sofrendo no gol do- nessa no- defesa aí. no gol do O Bueno Vila- vai ajudar e muito aí. Olha, repara essa aí, olha a distância que o cara do Ceará dá no Roger Guedes, ó. Ó, baita distância. Pô, assim é fácil fazer gol. Mas ali Não, é qualidade. mas do não, Roger senhor. Guedes. Aí é Aí qualidade foi do qualidade Roger do Guedes. Roger Guedes. É qualidade Roger Guedes do Roger botou Guedes. pro meio e Não é bateu. falha, quando é pra vocês é. Tá bom. Olha lá, tá vendo? Lógico, mérito do Escanteio. Roger O que, Guedes. que tem que acontecer no escanteio dele? O Cantinho tem que ficar no jogador, não pode dar muito espaço. Esse Olha daí lá, eu acho que esse foi a aí maior também é falha outro que lance, teve olha lá. nos Linha gols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não jogadores. foi falha do goleiro, foi Não- falha da marcação da É, entrada isso da aí. área. Olha aí o lance. Mas esse aí de uma foi metida falha de do bola. goleiro. O cara estou em cima dele. Deixa eu ouvir o mestre estou no Alberto campo Helena a dele. respeito disso que aconteceu ontem, essa triste derrota do futebol paulista lá no Ceará. E aí, Você paga mestre? tirar sarro, hein? Tirar sarro porque o São Paulo tá lá Tô embaixo e o tirando Corinthians tá lá em sarro, cima. pô. Eu sou Paulo, é São Paulo, é cidade. São Paulo! Mas professor! Aí tem Cidade de São tradição. Paulo. Aí tem tradição. Faça favor, mestre. Tá, deixa eu morrer pela boca. É o seguinte, o meu amado Chicão parte de uma premissa falha, porque o Cássio, só é o Cássio, esse grandíssimo goleiro, porque ele pega muitas bolas, e muitas difíceis, o que significa que o adversário chuta a bola no gol com o Cássio. Se ele não chutasse, o Cássio não teria o nome dele tão exaltado como é. Os gols foram todos bonitos. O Corinthians jogou pouco, teve esses desfalques todos, porque o Corinthians é o seguinte: ou é um grande time, bom time, se tiver com todos os seus titulares em campo. Se não tiver, ele é um time como outro qualquer. Eu iria além. Eu diria, se o Diniz fosse técnico do Corinthians, o Corinthians jogaria de uma forma diferente, mais organizado, mais toque de bola, porque o Fluminense, do Diniz,
não tem um elenco muito melhor do que o do Corinthians, quando o Corinthians joga sem os seus titulares. Eu acho que é falha do treinador. O Corinthians não tem uma organização, a não ser defensiva, isso é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer treinador da várzea consegue meter 6 jogadores atrás e depois ficar esperando uma oportunidade, uma velocidade do Roger Guedes ou do Mosquito, que nós estamos vendo aí. Enfim, é muito fácil isso aí. O defeito do Corinthians primeiro, não tem um elenco extraordinário, quer dizer, mas pode ter um time extraordinário quando tem todos os titulares em campo. E ele está desfalcado. Sempre está desfalcado, né? O pessoal fala muito do refis do São Paulo, mas também o Corinthians precisa dar uma olhada nisso. Porque os jogadores vão para lá e demoram demais para sair da enfermaria. Falou-se muito da defesa do Corinthians, mas fazia 10 jogos, 10 horas somadas, que o Corinthians não fazia um gol. Teve aquele gol do Rodinei. Se ele chegasse ontem no segundo tempo sem fazer gol, dariam 10 horas sem fazer gol. Se a defesa não é boa e o time não faz gol... Ô, Fabito, só queria falar alguns detalhes sobre o jogo. Pra mim, o gol que o jogador bateu, Gazão, pra mim ele queria cruzar. Até porque ele tá de lado. E com o jogador do Corinthians na frente dele. Dali não ia bater. Nenhum jogador chuta pro gol daquela situação ali, né, Gazão? Nenhum jogador. Ele tentou virar lá pro outro lado. Exatamente. Ele tentou cruzar e pegou um efeito diferente e entrou. E fez um bonito gol, entendeu? Outra coisa, você pode ver que o Corinthians, em termos de posicionamento, é um time mal posicionado. É isso aí. O gol do Vinha, que joga muito Vinha, hein? Vinha joga muita bola. Eu já vi vários jogos de Fortaleza, ele arrebentando. Joga muita bola. O gol deles, pode ver, tinha 6 jogadores do Corinthians dentro da área, fazendo linha dentro da área. Ninguém atacou a bola. Não, eram 8 jogadores. 8, exatamente. Contei agora, eram 8 jogadores fazendo uma linha. E no terceiro gol, aí já não é um privilégio só da defesa do Corinthians. Qualquer defesa do futebol brasileiro joga em linha. Mas o problema, Casão, não é jogar em linha. O problema não é jogar em linha. O problema é que nenhum zagueiro faz a cobertura do seu companheiro. Você pode ver, a bola que o Vinha mete uma bola perfeita, ninguém acompanha. O atacante foi inteligente, ele ameaçou, depois bateu e é o Raul na cara do goleiro. Né? É o Raul. Então, o Raul corre na direção do gol, ao invés de correr na direção do Kleber para diminuir o espaço dele. Ele não tem que se preocupar todo atrás, zagueiro faz porque isso. O cara que vai fazer o gol é aquele que está com a bola. Então ele tem que ir na direção daquele cara, diminuir, ele pode travar o cara vai perceber. O Kleber só fez aquele gol, ainda ele ameaçou chutar, você viu? Sim. Ele deu uma ameaçadinha, porque não tinha ninguém. Ele ficou sossegado. Se ele percebe que está vindo um zagueiro, ele pode tentar fazer a coisa mais rápida, ele pode se assustar. O zagueiro acha que vai ser um outro goleiro? Pode ver, todo zagueiro corre na direção do gol. Dá uma olhada. O Raul que tá no meio. Ele correu na direção do gol. Todos correm. Posso citar em defesa do Corinthians que o principal zagueiro do Corinthians foi negociado outro dia, né? João Vitor. Né? Mexeu muito com a estrutura. Agora, com a entrada do Balbuena, o Balbuena vai dar um jeito ali. Tudo bem, o João Vitor foi embora. Realmente era um ótimo jogador, um ótimo zagueiro. Mas essas coisas assim é fundamento. Se você não faz uma cobertura como essa, é porque você nunca foi treinado de verdade para fazer cobertura. Vai fazer isso, o zagueiro faz cobertura. Vai cometer esse erro com qualquer companheiro. Exatamente. Uma jogada fácil de você fazer a diagonal. Sim, facílima. Pelo menos atrapalhar o cara, não deixar ele sossegado para fazer a jogada. O cara ameaçou lá. Ele finge que chuta, depois ele chuta. Acho que era o Gil. E o Raul só assiste. Era o Gil no meio? O Gil no meio. Porque o Raul tá aqui atrás. Então, o zagueiro do meio, que é o Gil, ele tinha que ter ido na direção do Kleber, porque o Kleber ia se assustar percebendo que tá chegando Mas ali, Casão, eu falo que é falha coletiva. Sim. De quem o Vinha dá o tapa sem marcação nenhuma. Quer dizer, faltou o bote ali e faltou a cobertura na diagonal. E o Raul, Gustavo, quando o Vinha dá o passe, ele tenta interceptar e não consegue. Exatamente. Você pode ver. É que aí... Mas ali não é dele, né? Ali é do Cantígio. O Corinthians é muito espaçado. O que eu vejo, o Corinthians é muito espaçado. Isso é técnico. Tem espaço na entrada da área, tem espaço no meio campo, o adversário domina e consegue enfiar uma bola, consegue bater no gol. O gol do Vina,
Ele pegou muito bem na bola, mas aquela jogada, ele não pode estar na frente da área sem ninguém correr na direção dele. Cara, a jogada é muito parecida com o terceiro gol. No gol do Vina tinha que ter pelo menos um cara correndo na direção dele para ele não ter a visão todinha do gol do jeito que ele bateu. Muita liberdade. Só uma coisinha. Estava conversando com o Casagrande antes do programa, e o Casagrande, ele teve uma grande atuação quando ele jogava no São Paulo, contra o Santos. E o goleiro do Santos era simplesmente o Rodolfo Rodrigues. Né? E nesse jogo ele marcou 2 gols no Rodolfo Rodrigues. Um golaço de cabeça de fora da área, na meia-lua, que ficou na minha cabeça, e outro. O que o Rodolfo Rodrigues falou para você, Carlos? Então, tava 3-1, eu fiz o terceiro gol, fiz o segundo e o terceiro, tava 3-1, e aí saiu um outro escanteio. E eu fui para a mesma posição. Ele lá, antes de bater o escanteio, ele foi perto de mim e falou assim: se você entrar na área de novo, eu vou te quebrar. Eu falei, beleza, Rodolfo. E você entrou? Aí você não foi chorar pro árbitro, né? Não, nem falei nada. Você ficou quietinho lá no canto. Fiquei na minha, já tinha feito os 2 gols, já tava 3-1, tava na cara que a gente ia ganhar o jogo, não tinha mais. Gente, oi. Posso contar uma historinha rápida? Por favor, Casão. Do Miller. Pô, eu vi o Miller começar, depois lá na Copa, quando nós fomos para o México, o meu quarto era de frente com o quarto. Tava ele e o Leão do lado de lá. Tava eu, o Falcão e o Mauro Galvão no lado de cá. Aí um dia eu saí para ir pro treino, aí veio o Leão. Falei assim, pô, Casão, troca de quarto comigo, pô, o Miller ficou ouvindo música alta, eu não aguento mais. Eu falei, pô, Leão, não sei, tem que ver e tal. Fui lá treinar. Aí depois, no outro dia, eu saí pra treinar, aí veio o Miller. Pô, Casão, troca de quarto comigo. O Leão é muito chato. Aí eu troquei, aí eu fui pro quarto. E falei, Leão, vai pro quarto lá do Mauro Galvão, que eu vou pro quarto do Miller. Os dois eram reclamar. 2 dias separados. Eu falei, aí eu tenho que trocar. O Leão não levei muito em consideração, porque o Leão reclama pra caramba. Né? Meu amigo hoje, mas reclamava muito. Eu falei, pô, o Leão tá exagerando. Mas quando veio o Miller, eu falei, não, a coisa tá preta, tá difícil. E esse jogo que o Casão fez 2 gols, eu estava na arquibancada assistindo. Arquibancada, ali na geral, né? No Santos, né? Assisti esse jogo. Gente, existem jogadores de futebol, a maioria passa pelo futebol, deixa uma marca ou outra. Existem jogadores especiais e existem pessoas especiais no mundo do futebol. Nós temos a alegria de estar com uma delas hoje aqui no nosso programa. Matéria especial do Mesa Redonda falando de Walter Casagrande Júnior, mais do que simplesmente um jogador de futebol. O tempo passa, a vida não para, mas as relações humanas podem ser imutáveis quando são verdadeiras. E é nesse espírito que o Mesa Redonda recebe hoje um amigo, ex-jogador e guerreiro na vida, Walter Casagrande Júnior. Quanto tempo, hein, Casão? Vou na Gazeta, na Mesa Redonda, ele falou, lembra quando a gente ia na Mesa Redonda? Logo no início, porque eu ia com ele, todas eu fui, né? Tinha Perão de Castro, a Valone, o GB, que era uma comédia, né? A gente adorava aí. Todo domingo a gente ia, né? E ele falou, pô, eu vou domingo no Mesa Redonda. Aí eu falei, você vai, mas o que você vai fazer lá, né? Ele falou assim, vou me divertir, Magrão. Eu vou lá para me divertir. Mesa Redonda eu vou para me divertir. E o Big, como diz o velho amigo Magrão, continua usando o coração como bússola, sempre fiel aos seus princípios. Aqui na Escola Santos Dumont, no coração do bairro da Penha, na Zona Leste Paulistana, Casagrande construiu vínculos que ele mantém até hoje. As notas nunca foram as melhores, mas o que ficou marcado foram histórias que são contadas há mais de 50 anos de uma turma que não aliviava para ninguém. E na escola também. Nós tinha um grupo lá que os professores pediam, quando tinha evento, para nós não irmos. Eles pagavam assim, quanto vocês querem para não ir? Nós falamos assim, nós pagamos dor para ir, porque era uma turminha da pesada. Tinha uma esquina aqui na Penha que chamava Esquina do Pecado. Esquina do Pecado, o pessoal colocava Esquina do Pecado porque a gente frequentava lá e o pessoal falava que quem ficava ali era só demônio, né? Que a gente era o terror, né, do negócio. Casagrande teve uma carreira de sucesso inegável. Vestiu camisas de Flamengo, São Paulo e foi convocado para a Copa do Mundo de 86. Mas foi aqui,
no Corinthians que Casão eternizou seu nome, fruto de gols e atitudes dentro e fora de campo. Nós jogamos muito tempo junto, tanto salão como campo. E nós tínhamos um time, domingo, jogava no campo do Jaú. E jogava no meio de campo, eu e ele. E eu tenho um amigo nosso, Turquinho, jogava de ponta esquerda também, um cara muito bom. E nunca jogou de centroavante, nunca. Sempre jogou no meio de campo. E eu já tinha ido para o Corinthians, treinei num dia, assinei no outro e viajei no final de semana. Estava com uma certa moralzinha, né? Com o treinador e tudo. E começou o campeonato, e vamos começar o campeonato. Estou precisando de centroavante, Eu falei, tem um centroavante, um magrelo bom. O cara que é bom, é bom. Vamos ver se vai ter futuro. Aí levei o Casa, vamos comigo, vamos treinar. Beleza, vamos treinar. No fim, deu certo. Tudo, porém, nem sempre foi suficiente. A imersão no mundo das drogas, a época usada como remédio para combater os próprios demônios, marcou a vida de Casagrande e se tornou um exemplo da força do ser humano para reagir. Ele subiu. Aí eu falava com ele não atendia, aí eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Ele não atendia telefone, ele não queria falar com ninguém, ele ficava no canto dele, ele queria tomar um negócio, ele ficava, assim, excluído do mundo. Aí eu só fiquei sabendo de tudo que aconteceu mesmo quando ele sai da internação. Que aí ele me procura, aí ele me conta tudo o que aconteceu. Até então eu não sabia de nada, né? Não sabia de nada. Que aí ele me contou, eu falei, cara, pô, mas por que você não me ligou, né? Eu podia te ajudar. Aí ele falou para mim, ele falou, eu não queria te envolver nisso. Ninguém ali, de amigo meu, podia me ajudar. Eu precisava de uma ajuda profissional. Quando ele chegou no máximo da dependência química, ele não tinha condição nem de cultivar amigos. Eu mesmo, eu não conseguia, às vezes, falar com ele por semanas. Mas é uma doença, né? A dependência química é uma doença. Ele era muito apegado à mãe. Quando ela morreu, inclusive, ele teve uma recaída feia. Eu estava sentado ao lado dele, ele se aproximou e cochichou comigo, assim. As lágrimas escorriam no rosto dele. Ele falou, poxa, Deus não podia ter feito isso comigo. Podia ter tirado qualquer pessoa, não a minha mãe, porque ela é a única que gosta de mim sem esperar nada em troca. É um amor de mãe e que eu sempre me protegeu. E é um amor como nenhum outro é. E nesse momento eu tenho feito tudo certo. Então, naquele momento, ele não aguentou a perda da mãe. Ele foi retomando ao longo dos anos, ele batalhou muito para retomar a relação com a família, ele conseguiu se aproximar muito desses filhos, que foram muito carinhosos, inclusive cuidam do Walter hoje com muito carinho. Aos 59 anos, uma nova perspectiva se abriu na vida profissional de Casagrande. Lá vai ele se reinventar novamente. Receio pela mudança? Não. Dessa vez, a confiança falou mais alto. Quando a gente está muito acostumado a um local de trabalho, a gente perde o chão, né? Quem passou por isso sabe. Então, eu tive, em alguma medida, essa preocupação, sim. Mas logo que eu falei com ele, percebi que ele estava equilibrado e ciente de que há outras perspectivas. Eu falei para ele, eu falei assim, Miguel, e aí? Ele falou assim, Magrão, posso ser sincero? Eu falei assim, estou mais aliviado do que preocupado. O clichê sexo, drogas e rock and roll não define Walter Casagrande Júnior. Atrás dos óculos escuros, embaixo das roupas pretas e além do ex-jogador de sucesso, há ali um filho que teve de segurar a onda, um pai renascido, um amigo para todas as horas, alguém que muitas vezes paga por ser sincero e espontâneo, mas que acima de tudo ainda tem muito amor para dar e receber. Walter, meu querido, conte sempre comigo. Eu estou sempre aqui para você. Você é um guerreiro e eu sou sua fã. Eu sou sua fã porque eu pude conhecer você por inteiro enquanto Walter. E eu ter tido a oportunidade de me tornar amigo dele, de ter feito 3 livros com ele, ter mergulhado na história dele e conseguido estabelecer uma relação mais próxima, só confirmou aquilo que eu intuía quando eu era jovem, que ele é uma pessoa extraordinária, digna da minha admiração e do meu amor.
Eu amo Casagrande. Eu acho que o meu pai conseguiu atingir o status de clássico tanto como jogador como comentarista esportivo. Eu acho que isso é muito difícil dentro do ambiente atual, tanto do futebol, tanto do jornalismo. E eu acho que o meu pai conseguiu esse feito, é um feito de orgulhar qualquer pessoa, principalmente os filhos dele. Queria desejar para você muito sucesso, que eu tenho certeza que só coisas boas estão por vir daqui para frente, que você continue sendo esse ótimo profissional e essa ótima pessoa que você é. E é isso, muita saúde, um beijo a todos e te amo, pai. Eu espero ter puxado as melhores características dele, espero conseguir ser uma pessoa tão exemplar para os meus filhos quanto ele foi para mim. E é isso, eu queria dizer que eu amo ele e desejo tudo de bom para ele daqui para frente. Você vivia a 1000 por hora e eu era o seu freio, praticamente era isso que você falava. Eu tô tentando ainda hoje fazer isso, mas eu sei que tá difícil. Eu sei que tá difícil, mas eu não quero te mudar de jeito nenhum. Eu rezo por você todas as noites para que você seja muito feliz, porque só quem te conhece sabe o quanto você é merecedor de tudo isso. Então eu desejo tudo de bom na sua vida e vou roubar a palavra que você falou para mim há muito tempo atrás e que você costuma falar para os seus grandes amigos. Eu te amo, cara. E aí, Casão? Bom, né? Se ouvir muitas pessoas falando que te ama, porque o meu problema com drogas foi uma doença. Não era o meu caráter, não era a minha personalidade, não era a minha essência. Né? Eu acho legal, me faz muito bem quando eu vejo pessoas como meus filhos, né, meus amigos, não me julgando, sabe? Conhecendo como eu sou, aquela parte, eu sofri pra cacete, me internei, sofri na internação, foi difícil, aquela era a minha psicóloga, a Grazi, e eu consegui superar toda aquela situação graças ao amor dessas pessoas, né? E principalmente o amor que eu peguei por mim mesmo. A pessoa tem que se amar, senão ela não consegue amar ninguém, não consegue sair de nenhuma situação ruim. Você tem que se admirar. E quando, na época que eu estava mais fundo nas drogas, eu achava um cara péssimo. Eu não gostava de mim, eu olhava no espelho, eu não me sentia bem comigo. Eu falei várias vezes, o pior inimigo que eu tinha era eu mesmo. Não eram as outras pessoas, eu era perigoso. E depois que eu fiz o tratamento, não. A melhor companhia que eu tenho sou eu. As outras pessoas preenchem o resto do espaço. Mas hoje eu moro sozinho, me dou muito bem comigo mesmo, gosto das coisas que eu faço, presto atenção nos meus erros. Inclusive eu quero pedir desculpa publicamente agora, porque o racismo estrutural ele é um desastre na cabeça da gente. Eu sou um cara que batalho com movimentos antirracistas, luto pelos povos indígenas, trabalho com eles, e eu usei um termo racista estrutural há poucos minutos atrás. Não existe coisa preta. Coisa preta é bonita. Não existe coisa branca, não existe coisa amarela, não existe coisa nenhuma. O que eu quis dizer é que a situação lá do quarto, aquela brincadeira, estava difícil para os dois, então os dois pediram para eu mudar para lá. Então eu usei um termo que é racista, não se deve usar, mas a estrutura da nossa sociedade às vezes pega peça até em pessoas que lutam contra isso, que foi o meu caso. Então eu agradeço a homenagem que vocês fizeram, eu amo todas as pessoas que apareceram lá, eu estou muito feliz e emocionado aqui, porque além de conhecer vocês dois há muito tempo, conheço o Celso também, vi o Paulo Sérgio jogar desde o início, o Miller foi meu companheiro no São Paulo, seleção brasileira, entrou no meu lugar na Copa do Mundo, que eu estava mal realmente, ele estava melhor, mereceu entrar no meu lugar, nunca tivemos atrito nenhum. E assim, fomos para a Itália, jogamos contra, depois eu fui para o Torino, ele saiu. Enfim, hoje eu vivo uma vida muito tranquila. Eu gosto da vida que eu tenho hoje, porque eu gosto de mim, entendeu? Isso foi uma batalha muito grande para eu conseguir chegar a esse estágio, olhar no espelho e falar assim, pô, você é seguro para mim, você é um cara legal para mim. Por que você deixou de gostar de você? Por que você deixou de gostar de você? Cara, assim, eu tinha diversos problemas internos, emocionais, que eu não sabia. Eu tinha muita melancolia, eu tinha muita saudade da minha irmã, que faleceu quando ela tinha 22 anos, era muito próxima. E ali muito perto de você, vendo televisão, né?
Perto de mim não, ela estava com o filho dela, todo dia eu ia na casa dela, mas era férias da escola, eu saía do ginásio junto com o Magrão, nós íamos embora, eu ficava na minha casa, ele ia para casa dele, depois eu descia, ficava na casa da minha irmã, e ele saía e a gente ficava junto. Então, assim, eu não conseguia lidar com frustrações, eu não conseguia lidar com dor, eu não conseguia lidar com o sucesso, eu não conseguia lidar com nada. E tudo para mim era muito forte, tudo para mim era ruim. Não tinha nada que eu fizesse que me fazia ter orgulho de mim, entendeu? Então a droga se aproveitou dessa situação, foi aí que ela entrou no lugar e ela amortecia tudo isso e eu achava legal inicialmente. Depois eu virei um dependente químico. Cara, eu capotei em cima de 6 carros, poderia ter matado um monte de gente. Cheguei no hospital, na internação pesando 70 quilos, eu tenho 1,91 m. Foi muito difícil para mim, mas valeu a pena. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque todo o entendimento que eu tenho hoje de sociedade, de dependência química, de como viver dentro de... Como lidar com as emoções, eu aprendi através de tudo que eu vivi, né? Tudo que eu passei. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa constrói a sua trajetória. E cada pessoa tem os seus problemas, suas dificuldades. E o importante é quando você olha para trás, você olha e fala assim, se eu vivi aquilo, foi por um motivo. E o motivo que eu encaro aquilo é o seguinte, eu contei minha história em 2 livros, faço palestras pelo país todo, antes da pandemia, falando sobre dependência química. Eu fiz parte de um projeto no Ceará que chamava Ceará Sem Drogas. Por 4 anos eu viajei pelo Ceará todo, conversando com garotos de escola, chegava em cidades assim, bem distantes, chegava lá e tinha o crack. Cara, eu ficava indignado. Como que chega o crack aqui? As pessoas não têm o que comer, vivem em dificuldade, mas o crack está lá. Né? Então a droga está em todo lugar. E as pessoas precisam de esclarecimento do que é dependência química. Sabe? A pessoa tem que ter o direito de escolha, mas para ela ter o direito de escolha, ela tem que saber o risco que ela corre. Porque se ela não conhece, é muito fácil você cair. Porque a vida careta, a vida normal, você já sabe como ela é. Agora, quando te oferecem droga com 15, 16 anos e você não sabe o que pode acontecer com aquilo, é sedutor, a curiosidade te leva. A grande maioria das pessoas entram na droga através da curiosidade. Então você tem que quebrar essa curiosidade, explicando para as pessoas o que ela é. Esse é meu papel, essa é a minha missão, é aquilo que eu assumi para mim, porque eu acho que tudo que eu passei foi por causa disso. As más companhias também, Casão? Conta bastante? Miller, eu acho o seguinte, a mãe sempre defende a gente. Pô, Valtinho, não anda... Pô, tá vendo? Foi aquele cara, foi aquele outro. Cara, eu não responsabilizo ninguém. Eu escolhi, ninguém me enfiou droga à força, fui eu que escolhi. Foi uma escolha minha. Então, sabe, eu não vejo má companhia nenhuma. A má companhia para mim era eu. Eu queria usar droga, eu procurava, eu fazia tudo. Então, eu não responsabilizo ninguém desde o início. Porque eu caí na armadilha que eu quero ajudar as pessoas a não cair. A curiosidade. Eu sabia como eu era sem usar nada. A pessoa me ofereceu droga, falou, pô, como será que é? E você entra e ninguém tem o carimbo que vai virar dependente químico. Tem muita gente que experimenta a droga, acaba, para e vive a vida, tem filho, família, trabalha. Mas quando você é dependente químico, você não consegue fazer mais nada a não ser usar droga. E o final, é prisão, é morte, o final é trágico. Ou quase morri, fui internado numa clínica. Cara, o final da história nunca é positivo. Mas para quem tem a possibilidade de se recuperar e usa aquilo como eu usei, como eu consegui usar com a ajuda das psicólogas todas, é um orgulho, sabe? Passei pelo furacão e agora eu quero explicar como que é o furacão. É isso que é o meu papel. Hoje você é um homem que ajuda muita gente. Não só com essas palestras, de um modo geral, você sempre é um ombro, é um respaldo para os seus amigos. Como é que esse cara que se gosta, e tem que se gostar mesmo por isso, como é que você sente isso, essa coisa assim de hoje, você poder ajudar essas pessoas que te ajudaram? Flávio, é o seguinte, se você é uma pessoa que não se ama, você não consegue amar ninguém. Você não consegue amar ninguém se você não gosta de você. Você não gosta de outra pessoa se você não gosta de você. Então, essa questão que eu resolvi dentro de mim, de me admirar, gostar da minha história e me sentir bem comigo mesmo, foi aí que eu peguei força para conseguir passar essa experiência para as pessoas. Então, eu consigo e tento, da melhor maneira possível, do máximo possível, ajudar as pessoas. Eu sou muito procurado por
famílias que o filho é dependente químico, não quer se internar, ou o marido com a mulher, várias pessoas. E eu passo tudo para minhas psicólogas, porque o meu papel, eu não sou profissional da saúde. Eu só posso contar o que eu passei. Eu não avanço o sinal de tentar eu ajudar a pessoa. Eu não sou profissional de saúde, eu sou um dependente químico, igual às pessoas que me procuram. Então eu passo para as psicólogas, para os psicólogos esse trabalho. E os meus livros, principalmente o primeiro, Casagrande e Seus Demônios, eu já passei cada situação emocionante com aquilo, cara. Uma vez tinha uma mulher na fila, lá no Rio de Janeiro, quando eu fui lançar lá. Aí ela veio, chegou na hora dela assinar, ela falou assim, eu quero te agradecer por esse livro. Eu falei, por quê? Porque a gente estava assistindo o Faustão, o dia que você estava lá, e você contando a sua história, e eu e meu marido, nós começamos a chorar. Só que acabou a história, o Faustão continuou e meu marido continuou chorando. E eu achei, o que está acontecendo? Achei alguma coisa exagerada. E ele, por causa do programa, por causa do livro, ele falou para ela que ele estava usando cocaína escondido. E ela comprou o livro, deu para ele, aquele lá que eu assinei, na hora que ela estava na fila. O marido dela resolveu se internar e se tratar. E é isso, cara. Isso é gratificante. Eu não fiz livro para vender, sabe? Eu contei minha história para ajudar. Vai chegar onde você não chega. E aí, quando as pessoas falam isso para mim, é o máximo, cara. Já vi muita gente, em cada história que você não acredita. Por seu livro, eu dei seu livro de presente pro meu irmão, que ele estava usando droga, ele leu e resolveu parar, se internar, procurar ajuda e tal. Então, isso é muito gratificante para mim. Não tem preço, sabe? Não tem preço. Esse é o valor do meu livro. Não é quantos livros venderam, se eu ganhei dinheiro, se eu não ganhei dinheiro. Não é isso. O que me dá prazer e é gratificante é exatamente o resultado. Para aquele pai, o melhor remédio foi o teu livro, né? Exatamente. Sua história. Exatamente. É isso. Legal. História. Conta uma história que te fez chorar de verdade. De qualquer época? Qualquer época. Cara, que me fez chorar de verdade. Tem várias, né? Tem várias. Mas então, como nós estamos no futebol, eu vou contar no futebol. Foi quando eu reencontrei o Magrão. Depois nós tínhamos ficado um tempo sem... Aí é o Magrão Sócrates. Sem conversar. E nós fizemos o Arena Sport TV. E estava eu, ele e o Bodão. E o Bob Faria apresentando. E aquele dia me deu um negócio que eu aprendi na clínica. As minhas psicólogas falaram assim, Walter, você tem que colocar os seus sentimentos para fora. Se você sente alguma coisa por alguém, vai e fala. Fala para a pessoa. E aquele dia ele foi a primeira pessoa que eu falei que eu amava. O primeiro homem que eu falei que eu estava amando foi o Magrão. Eu fiz uma declaração de amor para o Magrão, muito espontânea, sincera, e é o cara que, da maior importância que eu tive na minha vida mesmo, de verdade. Foi um cara que eu tive um romance. Nós fizemos um casal. Nós tivemos uma história de amor, como o Gilvan e eu escrevemos no livro. Porque foi uma história de amor mesmo. Eu era apaixonado pelo cara, eu sei que ele era apaixonado por mim também, porque tudo que aconteceu com a gente foi tudo tão natural, tudo tão simples. Dentro e fora do campo, as coisas aconteciam de uma tal maneira que isso aí só acontece quando você tem amor por alguém. Então, e por que vocês quase se divorciaram? O que aconteceu? Por que vocês... Não, cara, então, eu tinha assinado com a Globo, né, o primeiro contrato com a Globo. Aí, eu era sozinho em São Paulo. Só tinha eu, Falcão, de comentarista. Então, eu fazia muitos jogos e o Magrão soube que a direção da Globo queria mais um comentarista para São Paulo. E ele me ligou, acho que numa terça-feira eu estava na redação, ele me falou isso, pô, Casão, vê se o pessoal quer me contratar, tal, porque eu sei que estou sabendo. Eu fui lá, falei com o diretor falou assim para mim, cara, seria maravilhoso ter você e o Magrão aqui como comentarista, só que ele não passa confiança pra gente, porque ele já chegou numa final de... quando vocês fizeram a final Corinthians e Palmeiras, lá em Ribeirão Preto? 95. Ele foi fazer a final, ele já tinha tomado cerveja antes pelo Sport TV. E isso os caras não confiavam. E eu falei para ele, Magrão, desculpa, mas isso aconteceu. Na quinta, eu tinha uma coluna no Estadão que eu entrevistava sempre uma pessoa. E era lá no Leles, na Bela Sinter. Eu ia para lá. Você me entrevistou uma vez, lembra? Não foi? Então, lá não foi? No Leles? Foi no Leles. Então aí eu entrei no restaurante, no Leles, pô, tava o Magrão, o Trajano e o Juca. Que fure. Eu cheguei perto dele, e aí, beleza, beleza. Aí o Magrão falou, olha o cara que se vendeu pro sistema. Aquilo pegou muito forte para mim, porque eu não me vendo para sistema nenhum até hoje. Eu não sou vendido, eu não me vendo.
E vindo dele, eu, assim, falei, pô, ele não precisava ter falado isso. E aí eu senti aquilo e me afastei, não briguei, não discuti, não falei nada para ele aquele dia, nem falei nunca para ele. E simplesmente eu me afastei, não tinha mais vontade de ficar muito perto. E aí eu comecei a ter o problema com drogas, ele problema com álcool, e aí a gente não se cruzava mesmo, que foi até melhor, porque eu com ele, no mesmo momento, ele alcoólatra e eu dependente químico de drogas, a gente ia se destruir. Então, cada um foi para o seu canto o tempo que foi necessário. E quando ele foi internado pela primeira vez com hemorragia, eu estava na Marginal, com uma amiga que nós tínhamos lá na padaria Poesia, na São Jorge, eu sempre fiquei lá, e a minha psicóloga me ligou e falou assim, você viu na internet o que aconteceu? Eu falei, não estou sabendo. Pô, o Sócrates foi internado com hemorragia lá no Einstein. Eu fiz a volta, fui lá pro Einstein. Eu fui o primeiro a chegar, não tinha imprensa, não tinha ninguém lá, e eu cheguei na porta da UTI, e aí a Kátia, na época, saiu, falou, meu, puta, que bom que você está aqui e tal, mas eu não vou deixar você entrar porque a cena lá dentro está muito feia. Eu acho que se você não vai gostar do que você vai ver, vem amanhã cedinho que você entra. Eu fui para minha casa, 7 horas da manhã, eu acordei e fui pro Einstein. E ela deixou eu entrar. E eu vi o Magrão lá. Inclusive foi uma coisa tão louca, a relação nossa era tão especial, que eu entrei no quarto, ele falou, pô, Bigê, sabe o que aconteceu? Eu sonhei que você estava aqui ontem. Pô, eu estava lá ontem, só que ele não me viu e nem me ouviu. Porque ele estava lá na UTI e eu estava lá na porta de fora da UTI. Ele estava lá, ele nem sabia onde ele estava. E ele falou que me viu lá e que sabia que eu estava lá. Aquilo mexeu muito, foi muito forte para mim. Então, quando eu fui no Arena, eu tive vontade de falar todo o sentimento que eu tinha por ele. Eu já estava imaginando que eu não iria ter outra oportunidade. Então, sempre que eu lembro do Magrão, sempre que eu falo do Magrão, me emociono muito e, na maioria das vezes, me faz chorar, porque eu gostaria de conversar com ele hoje, sabe? Sentar num lugar e beber água. Porque é isso que a gente ia fazer, beber água. E aí eu sinto falta e saudade pra cacete. Às vezes eu fico vendo jogos antigos. Hoje eu vi melhores momentos de um jogo contra o Taubaté em 82, que eu falei, puta, olha como o nosso time jogava, olha como a gente se entrosava. Então eu gosto de ver o Magrão jogar, eu gosto de ver eu jogando com o Magrão. Esse encontro foi o último de vocês? Esse encontro foi a última vez que você viu o Magrão vivo? No Arena? Sim, porque olha o que aconteceu. O Juca me ligou e falou assim, Casão, o Magrão está muito deprimido, ele acha que as pessoas não estão ligando para ele e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, Juca, vamos fazer o seguinte, de domingo principalmente, cada domingo vai um, no outro domingo vai o outro, a gente vai revezando, cada domingo vai um. E aí no domingo, isso aí foi num sábado, aí no domingo era Corinthians e Palmeiras, ele me chamou se eu poderia ir na casa do Magrão no domingo, eu estava em Poços de Caldas, que eu fui lá visitar o pessoal da Caldense e ia voltar para fazer o jogo Corinthians e Palmeiras. Eu voltei, dormi, beleza, quando eu acordei com meu filho mais velho me ligando, ele falou para mim assim, pai, senta lá no sofá e liga a televisão. Aí eu liguei a televisão e fiquei sabendo que ele tinha morrido naquele momento. E aí eu tinha tido essa oportunidade, assim, eu fiquei muito triste com a morte dele, mas eu não fiquei... ficou tudo resolvido, cara. Eu consegui falar para ele, depois do programa a gente saiu, ficamos ali do lado, batendo papo, sabe? Ele também falou coisas bonitas para mim no programa. E no dia, o cara da escala da Globo até me ligou e falou para mim, meu, você quer ficar em casa? A gente põe em outro lugar, o que você quer fazer? Não, eu falei, eu vou lá fazer Corinthians e Palmeiras, meu. Eu vou lá. Não, deixa que eu vou. E eu fui, bastante... triste, bastante emocionado, mas a minha homenagem ao Magrão era fazer aquele jogo, eu não podia deixar de fazer. E eu não estava sofrendo, eu estava triste pela morte dele, mas eu não estava sofrendo, porque eu falei, caraca, bicho, ele foi pelo menos um cara aqui, que ele está deixando, ele sabe que ama, ele sabe que tem amor por ele, porque eu falei que eu tinha amor por ele, ele vivo. Então a minha cabeça foi assim, pô, fica tranquilo, que ele sabe que você tem amor por ele, ele vai sabendo. E aí, foi assim, foi um final... E, aliás, quero te dar os parabéns, que eu me lembro muito bem dos seus comentários desse jogo. E você falou da morte do Magrão, você falou do Magrão, né? Foi uma coisa maravilhosa. Não tem como não falar do Magrão, né, bicho? No meu caso, especificamente, ele foi muita coisa para mim, não só um parceiro dentro de campo, porque até hoje, cara, é assim,
as pessoas falam Sócrates e Casagrande. É Sócrates e Casagrande. Você não teria sido o Casagrande que foi sem ele? Cara, assim, não teria Sócrates e Casagrande. Ele também, ele era um gênio do futebol, mas não teria o Casagrande se a gente não tivesse jogado junto. Existe Sócrates e Casagrande porque nós fizemos uma parceria dentro do campo, mas muito especial fora dele, e vocês sabem, os mais antigos, vocês sabem. A gente saía do treino do Corinthians, parava no bar da Torre, lá dentro do Corinthians, dentro do carro tomando cerveja. No início, os associados ficaram, nossa, que coisa, o que é isso, o que é isso? Vieram reclamar com a gente, a direção, nós falamos assim, olha, nós vamos tomar cerveja de qualquer jeito depois do treino. Vocês preferem que a gente saia e vai no bar lá e tome cerveja, ou vocês preferem que a gente fique aqui dentro? Não, então fica aí no bar da Torre. Foi assim que começou todo aquele movimento de... O lado B da democracia corintiana, né? Tem o lado A e tem o lado B, que nem um disco, né? O lado B era essas grandes entrevistas ali. Eu me lembro muito bem que todo mundo ficava lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paredão importante com o Casão. Agora são as perguntas realmente que todo mundo pede, que todo mundo quer fazer e que a gente selecionou. Opa. Cada um fará uma pergunta para você, Casão, e eu começo. Você chegou a pensar que morreria quando você estava em crise das drogas? Cara, assim, ó, eu não tenho instinto suicida. Eu não tenho instinto suicida. Isso foi comprovado dentro do meu tratamento. Se eu tivesse instinto suicida, eu teria me matado sem dúvida alguma. Eu morei na Vila Leopoldina, no 11º andar. Lá foi a maior crise de drogas, foi lá. Eu poderia ter me matado, mas eu nunca quis morrer. Eu gosto de viver. É uma contradição na história, porque eu estava morrendo usando excesso de droga, mas eu gostava de viver. Por isso que eu não tive nem o pensamento de morrer nenhuma vez. Celso Cardoso. Casão, direta já. Eu quero lembrar que o futebol sempre foi considerado o ópio do povo, pelos intelectuais, alienante, e de repente surge, em plena ditadura militar, um movimento como a democracia corintiana, que foi um marco para o futebol, um marco para a história do país. Você acha que existe hoje espaço no futebol para que aconteça um movimento como foi aquele marcante e inacessível? Não, aquele não, mas existe espaço para, se os jogadores de futebol quisessem se posicionar para defender a democracia que está sendo atacada terrivelmente no país. Existe espaço sim. Só que os jogadores hoje, eles escolhem ficarem quietos. Cara, eu falo muito disso, mas eu não estou exigindo que eles falem. Eu estou fazendo uma crítica a isso. Isso é uma escolha. É aquilo que eu falei anteriormente. Escolha. Você tem dois lados para escolher. No país de hoje, você pode escolher, eu vou me posicionar porque a sociedade brasileira está precisando. Não, eu vou ficar na minha, curtindo meu iate, minha mansão, minha Ferrari e minhas festas. Isso é opção, mas eu acho que deveriam participar de tudo que está acontecendo. Sabe, teve pandemia, o governo demorou para comprar vacina, não teve um jogador que abriu a boca para falar, vamos comprar vacina, vamos fazer isolamento, vamos usar máscara, sabe? É essas coisas que eu peço. Eu não estou falando para levantar a bandeira de um partido ou de um candidato. Não, cara. É reivindicar uma melhora para a sociedade. A fome está enorme, a inflação está enorme. Eu não estou falando de preferência de candidato esse ou aquele, eu estou falando de posicionamento de cidadão brasileiro, não é jogador de futebol. Eu dei várias entrevistas e a última que eu dei foi para a revista Fórum, que até foi destacado, que eu falei o seguinte, antes de eu ser um jogador de futebol, antes de eu ser um comentarista, eu sou cidadão brasileiro. Eu não nasci jogador de futebol nem comentarista, eu nasci cidadão brasileiro. Então, eu me coloco como tal. Então, um cidadão brasileiro, na minha cabeça, ele precisa se posicionar ou deve se posicionar em momentos difíceis da sociedade, porque você é um cidadão brasileiro. Eu exerço a minha posição de cidadão brasileiro. Eu tenho deveres e tenho direitos. Eu uso as duas coisas. Paulo Sérgio. Casão, além de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Torino, Itália, qual foi o seu pior momento na carreira? Pior momento na carreira? É muito claro. 82 foi meu melhor ano, né? Principalmente foi o início. Nós somos campeões paulistas com a democracia corintiana. Eu fui artilheiro do campeonato com 28 gols. Eu fui para a seleção paulista naquele ano.
eu ganhei a chuteira de bronze, o baiano que jogava no Náutico, fazia um monte de gol lá, né? Depois foi o Zico, depois fui eu, mas eu fui detido dia 23 de dezembro de 82, e isso, eu fui julgado pelo Estado, né? Eu só fui ser absolvido lá em maio, e eu fiquei o Campeonato Brasileiro todo, eu fiz um gol só. Eu fiz um gol contra o Campo Grande lá. Fiz algumas boas partidas, mas enquanto eu estava no processo de julgamento, a minha cabeça não estava boa, não estava dando nada certo, eu não estava leve, eu não estava tranquilo para jogar. Foi o pior momento meu no futebol, foi o Campeonato Brasileiro de 83. Porque no Paulista nós somos bicampeões, fiz gol pra caramba também, eu cheguei a fazer 16 gols no campeonato, o Serginho foi artilheiro com 20, o Magrão fez lá 18, 19. Então o Paulista foi ótimo, mas o primeiro semestre do ano foi terrível, foi o pior momento que eu tive na minha carreira. Chico Lang. Casão, eu vou te fazer uma colocação e eu quero saber se é verdade ou é lenda, tá? Muita gente diz que você aprendeu a se colocar em campo graças às orientações do Sócrates. E a orientação do Sócrates para você era muito simples. Garoto, se desmarca, que eu te acho. Isso é lenda ou aconteceu? Não, isso é lenda. O que aconteceu de verdade, que deixa a história muito mais bonita, foi que eu estreiei contra o Guará, fiz 4 gols, o Magrão não estava jogando. No domingo, jogamos contra o Leônico lá em Salvador, eu fiz mais um gol. E veio o Carnaval. E aí depois do Carnaval, o primeiro jogo era Fortaleza e Corinthians, lá no Castelão, e o Magrão nós jogamos pela primeira vez juntos ali. Ali, cara, nós ganhamos de 4-2, eu dei os 4 passes para gol, nós fizemos tabela, eu dei o passe para ele fazer gol. Quando acabou, a gente se olhou assim, nós saímos assim, nós falamos, cara, eu nunca tinha jogado com ele nunca tinha jogado comigo, e ali aconteceu uma coisa assim, como se fosse 2 jogadores que já estavam no mesmo elenco há uns 5, 6 anos e jogando junto. Ali nós percebemos que a coisa era de pensamento. E o que aconteceu depois no desenvolvimento? Eu aprendi o seguinte, a coisa que eu aprendi com ele era assim, o cara era gênio. Quando a bola ia para ele, ele tinha 4, 5 jogadas na cabeça. Ele podia dar de calcanhar, para um lado, para o outro, tinha essa ainda, calcanhar, né, que era uma coisa inesperada. Então, quando a bola ia na direção do Magrão, eu sabia que a primeira opção dele ia ser jogar comigo, fazer uma tabela. Então, eu olhava e via qual a jogada mais lógica para ele fazer comigo. Eu me posicionava naquela maneira. Porque a tabela tem que ser em diagonal. É difícil fazer uma tabela lateral, só quando é perto da área. Quando o cara pega indo para a área, o centroavante está ali, a tabela é assim, para eu devolver para ele aqui, para a gente fazer a jogada. Então, eu me posicionava na mesma direção que ele, só que em diagonal. Isso, realmente, eu aprendi a entender a genialidade do Magrão muito rápido. Isso foi muito marcante para mim. Miller. Ô, Casão, você teve o privilégio de jogar com o gênio do Dr. Sócrates, né? Em uma plenitude bem grande no Corinthians, né? Então, a minha pergunta é simples para você, né? Você jogou com grandes jogadores, não só do Sócrates, mas vamos tirar o Sócrates porque mito está na prateleira de cima e não se discute, se reverencia, né? Me fala 3 jogadores aí que você falou assim, poxa, esse aqui chegou um pouco perto do Magrão. Puta, cara, eu joguei com que você jogou com vários gênios. Né? Eu joguei em 85 na seleção, no auge do Zico, Éder, do próprio Renato. Mas assim, eu vou dar uma distribuída porque eu joguei na Europa também. Então eu vou pegar aqui, eu vou falar o Zico, que eu acho que genial jogador. Depois eu joguei com o Paulo Futre no Porto. Sim. Perna esquerda. Um jogador fantástico. Perna esquerda, individualista. Muito bom jogador. Cara, foi um dos grandes jogadores do futebol português. E depois, lá na Itália, eu joguei com o Martim Vasquez. Você jogou com espanhol, do Real Madrid. Eu fiz muitos gols com ele, mas muitos gols que eu fiz no Torino era a jogada dele. Era meio parecido com o que aconteceu comigo com o Sócrates. Só que a gente jogava distante, não próximo. Ele jogava aberto pela direita. Quando ele pegava na bola, eu sabia o jeito dele bater na bola, como ele fazia. E contra a Juventus, eu fiz 2 gols contra a Juventus, 2 passes do Martim Vasquez. Fiz gols na Copa UEFA, fiz muitos gols na Copa UEFA, todos os passes do Martim Vasquez. Então eu coloco o Zico, o Futre e o Martim Vasquez. Por coincidência, são 3 camisa 10. E o Sócrates Marcelo Vazete. Mas o Sócrates está fora, não é? Está fora, está na prateleira de cima. Mas posso falar uma coisa? Eu joguei com o Careca, que jogava muita bola.
O Miller jogava muita bola. Eu joguei com muito Falcão, né? Joguei com Cerezo. Putz, Cerezo é um dos grandes jogadores que eu joguei também, sabe? Então, para escolher, eu só escolhi Zico, o Futre e o Martin Vasquez para escolher 3 jogadores de países diferentes. Mas assim, o Cerezo foi um dos grandes jogadores que eu joguei na vida. Eu adoro o futebol do Cerezo. Eu era fã do Cerezo jogando assim. E eu fiz uma amizade muito forte com o Renato e Éder. Então, quando tinha... O Éder até fala, né? O Tele sofreu, porque o ataque era Renato, eu e Éder. Ele fala assim, puto, o Tele puxava os cabelos, mas ele escalava a gente, mas puxava os cabelos. Marcelo Vazetti. Casão, ano de Copa do Mundo, né? A Copa chegando, na sua opinião, o futebol que o Neymar vem apresentando faz jus ao protagonismo dele na seleção brasileira, ou você acha que o desempenho de outros jovens jogadores fazem com que eles peçam passagem pelo protagonismo da seleção? Não, vamos por partes, né? A seleção brasileira sempre chega numa Copa do Mundo favorita. Ela tem a história dela, ela tem o peso na camisa e ela é pentacampeã do mundo. E tem os bons jogadores, sempre teve bons jogadores. Então ela chega com favoritismo, mas eu não acho que ela está jogando bola para ser favorito, até porque não jogou contra ninguém. 4 anos jogando com seleções sul-americanas e 2 amistosos com Japão e Coreia. Então eu não vejo isso, mas eu acredito que ela chega como favorito. No caso do Neymar, eu acho assim, as pessoas falam assim, pô, o cara só critica o Neymar. Primeiro que não é verdade. Eu vi o Neymar começar, barbarizar no Santos, depois no Barcelona, sempre elogiei o Neymar. Quando ele foi pro PSG, o comportamento dele mudou. E nos últimos 3 anos, ele vem jogando muito mal e se machucando muito. A última Copa dos Campeões, ele não fez nenhum gol. E ganhar título francês e Copa da França no PSG, com o time que tem... Mesmo que o Neymar não jogasse, ia acontecer. Mais que obrigação. Mesmo sem o Messi, ia acontecer. O elenco do Paris ele é muito superior que os outros. Sim. Então, não é um mérito para ganhar o Campeonato Francês e a Copa da França. O que seria diferente era o Neymar ter ajudado o Paris a ganhar uma Copa dos Campeões. E agora, o treinador está querendo bancar ele, mas o Paris já falou mais de um mês que não quer. Ofereceu para muita gente e ninguém quis. Pelo valor alto, né? Mas os times, eu tenho certeza que os grandes times da Europa conversam com o elenco e falam, nós estamos pensando em contratar o Neymar. E ouve os caras falarem. E desiste do negócio. Porque por todo o comportamento que ele já teve desde quando ele chegou lá. Você vai plantando uma semente. Ele deu a mão pro cara que caiu, o cara foi dar a mão para ele, ele tirou. Um garoto pediu a camisa para ele passou direto e não deu. Ele deu um soco num torcedor, quando o Paris perdeu um título subindo, ele deu um soco no torcedor. Ele veio pro carnaval machucado, operado, e foi para o carnaval de Salvador. E na quarta tinha Paris e Manchester United. Ele só foi porque foi um escândalo ali. Ele chegou lá, ele xingou o juiz e ficou suspenso para os 3 jogos da outra Champions. Então, teve vários comportamentos que os jogadores dos outros times não gostam que um companheiro dele se comporte daquele jeito. Na Europa, você jogou no Bayern de Munique, jogou na Roma, jogou em vários lugares. Você sabe como o jogador europeu pensa, você sabe também. O negócio lá é assim, o respeito é o máximo. Você joga, você tem que ser focado, treinar pra cacete e ter respeito. Respeitar o adversário também, não fazer gracinha, não fazer nada. E o Neymar, depois que ele foi pro PSG, ele pegou um hábito que eu acho muito feio no ser humano, que é o deboche. Ele tem ar de deboche com todo mundo e isso aí tá atrapalhando ele. Mas, cara, eu vi notícia que ele tá chegando 1h30 antes dos treinos, tá treinando falta, tá treinando isso, treinando aquilo. Se ele de verdade conseguir manter isso até chegar à Copa, ele chega bem na Copa. Mas o comportamento dele até anteontem não me mostra que eu possa ter confiança que ele vai fazer isso. Então é assim, eu vejo muito a realidade. Eu não sou fanista, nem analiso jogadores e time por desejo. Eu desejo que a seleção ganhe a Copa do Mundo e se o Neymar jogar pra caramba e for artilheiro, também seria legal. Mas a realidade não me mostra isso. Então eu tenho que falar a realidade. A minha realidade é essa. Eu não confio. Mestre Alberto Helena. Opa. Casal, eu vejo futebol desde 1950 e fico muito indignado quando se fala nessa questão da intensidade, do contato. Eu queria saber como é que você, no seu tempo, acha que era a tal da intensidade. Havia intensidade nos jogos?
Então, mestre Alberto, é o seguinte, a intensidade sempre teve no futebol, só que dos anos 90 para trás a intensidade era técnica, ela não era física. Né? O time de São Paulo, o Miller jogou em 85, era intenso pra caramba. Por que era intenso? Movimentação, toque, intensidade técnica. Hoje, o futebol de hoje brasileiro tem uma intensidade física e intensidade tática. Então não dá pro jogador ser intenso taticamente, fisicamente e tecnicamente. Na nossa época, você não precisava tanto de força física, nem tinha muita tática. Né? Não era, os treinadores deixavam o jogador brasileiro ter a criatividade, a intuição de fazer a jogada. Então a intensidade do nosso futebol era a técnica. E quem deu isso para o nosso futebol? Pelé. Teve o futebol no mundo foi antes do Pelé e depois que o Pelé apareceu. O que o Pelé deu para o futebol do mundo, principalmente o brasileiro? A intensidade técnica. A possibilidade de fazer gol de bicicleta, de braço com cara, da caneta, da chapéu. E o grande jogador, os grandes jogadores são aqueles que conseguem fazer aquilo que o Pelé fez em algum momento da vida. Cristiano Ronaldo, Messi, só para dar 2 exemplos, né? Teve Cruyff, teve Rivelino, teve um monte. Caras que conseguiam fazer em algum momento jogadas como o Pelé fazia. Então o Pelé deu para o futebol brasileiro a intensidade técnica. Depois que o Pelé surgiu, todos os times começaram a ser treinados para ter técnica. Já tinha antes, o Zizinho, o Leônidas, mas o Pelé que fez o diferencial da parte técnica. Então a intensidade sempre teve, mestre. Só que a intensidade que você viu desde 1950 era uma intensidade técnica. Hoje, físico e tático. Quebra um pouco o futebol. O brasileiro, principalmente. Né? Valeu, Casão. Vamos para os gols mais bonitos dessa rodada. Vamos lá, a vinheta no ar. O gol mais bonito do campeonato. Até agora está ganhando o gol do Wesley contra o Botafogo. O gol das 8 pedaladas. Esse é o gol que está sendo desafiado. Tá aí o gol do Wesley, o gol que nós consideramos até agora o gol mais bonito do campeonato na 10ª rodada do campeonato. Vamos para os gols escolhidos hoje. Primeiro gol, o gol de Roger Guedes ontem contra o Ceará. Roger Guedes, primeiro gol do Corinthians no jogo contra o Ceará. O segundo gol da semana, também desse jogo. O chute do Bruno Pacheco no empate do Ceará ontem. Outro golaço. E o terceiro gol mais bonito, também do jogo de ontem entre Corinthians e Ceará, o gol do Vina. Da entrada da área, batendo e fazendo gol. Celso Cardoso, qual o gol mais bonito da rodada? Da rodada é o do Vina. Do Vina. Paulo Sérgio. Roger Guedes. Roger Velocidade, Guedes. força. Casão. Roger Guedes, que foi o mais difícil de fazer. Chico Lang. Roger Guedes disparado. Roger Guedes. Miller. Roger Guedes pela dificuldade, porque ela quicou antes, né, Casa? Ela quicou e é difícil pegar aquela bola. E a posição que ele chutou, onde ela foi, né? Marcelo. Roger Guedes. E para você, mestre? O Pacheco. Gol do Pacheco. Bruno Pacheco. Lateral. Eu também fico com isso, mas ganhou o gol do Roger Guedes. E aí a pergunta, Celso Cardoso, ganhou o gol do Roger Guedes. Mais bonito que o gol do Wesley ou mantém o Wesley? Não, pela dificuldade eu fico com o Wesley. Wesley, Paulo Sérgio. 8 pedaladas não é todo dia que a gente vê. Wesley, Casão. Wesley. Também, além das pedaladas, onde ele meteu a bola. Gol do, mantido o gol do Wesley. Chico. Roger Guedes disparado. Roger Guedes. Miller. Não, o Wesley. Pô, Wesley. Marcelo. O Wesley tá imbatível, né, Flávio? Mestre. Wesley. Tá. E eu vou também mantendo o gol do Wesley, portanto, o Wesley Vocês são tudo antes. O gol da rodada, o gol do campeonato. Continua sendo o gol da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para os prêmios que faltam, Marcelo Bacejo? Vamos lá, Flávio. Os prêmios que faltam. Bola da Topper vai para o nosso telespectador Juan Ferraz, presente da loja Gol de Placa, em parceria com a Topper. E a luva de goleiros da Poker, que é um presente também em parceria com a loja Gol de Placa, vai para o Rafael Queiroz. Parabéns, a produção vai entrar em contato com vocês nesta semana. E o Casão também leva um presente para casa, a caneca do Mesa Redonda exclusiva que a gente usa aqui no estúdio. O Casão vai levar uma para casa. Bacana! Acabando o nosso programa, tem mais um Papo de Campeões. Vamos ver um trechinho? A Inglaterra que a gente sai perdendo,
que o Lúcio lá dá uma ramelada, bola domina errada, o Oi vem e faz o gol. Eu no banco de reserva, comigo, falei, moiou. Você achou que... Você tá louco. Você achou que ali o Contra a Brasil poderia Inglaterra, ter saído fora? eu falei, moiou. Porque eu falei, mano, o que veio na minha cabeça? Eu falei, mano, time inglês. Defende pegada. Os caras vão se fechar, irmão. Não vai entrar aqui, vai ficar 3 dias jogando aqui. Perdemos o jogo. Já segue esse papo. Bom papo, hein? Bom papo. Legal. É engraçado, né, mano? Denilson e Paulo Sérgio no Papo de Campeões. Vai ser sensacional o nosso programa. A enquete, Marcelo. Vamos lá, a enquete de hoje, Flávio. A arbitragem brasileira está colocando o VAR em descrédito? Obviamente, 90% dos nossos telespectadores votaram sim. A arbitragem brasileira está colocando o VAR em descrédito. E só para lembrar, Flávio, antes que eu me esqueça, a caneca presente para o Casão foi feita pela Contreira Canecas. Valeu, pessoal da Contreira Canecas, aquele abraço. Pelo resultado que nós vimos, 90% a 10% significa que tem muito árbitro vendo a gente. Os 10%, né? São eles, acho que não está atrapalhando. Casão, muito obrigado. Foi uma honra muito grande te receber aqui, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, foi legal pra caramba. Foi sempre, como sempre, né? Desde quando eu vim aqui, em 1982, sempre foi legal, nunca foi chato, foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado pela audiência. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva para você. Um abraço. Tchau.